Bom, vamos então aqui à videoaula desse romance chamado Os Tambores Silenciosos, do Josué Guimarães. Eu só botei aqui rapidamente alguns detalhes biográficos dele. O Josué Guimarães, ele nasceu em São Jerônimo em 7 de janeiro de 21, acabou falecendo em 86, ele era jornalista e detalhe, ele acabou escrevendo em vários jornais importantes realmente, foi vereador em Porto Alegre, só que ele foi muito mais conhecido como escritor, e conhecido por quê? Porque ele teve muitos romances assim de destaque. Ele escreveu contos também, novelas, mas no romance, e principalmente esse romance de fundo histórico, que era uma das habilidades do Josué Guimarães aqui. E também ele era conhecido como um grande contador de histórias. Se a gente for olhar assim, lembrava muito também aquela questão assim, de manejo no enredo, como um Érico Veríssimo. Então aqui citando, por exemplo, A Ferro e Fogo, Tempo de Solidão, A Ferro e Fogo, a parte 2, Tempo de Guerra, Depois do Último Trem, Dona Anja, que virou novela, É Tarde para Saber, o belíssimo Enquanto a Noite Não Chega, o próprio Camilo Mortágua, que já foi um dia a leitura obrigatória da URGS, por exemplo. Então, passando aqui, né, vamos começar então a videoaula dessa sátira política, na verdade, né, chamada Os Tambores Silenciosos aqui, e a gente vai entender que tem doses de realismo maravilhoso. Depois eu quero chamar a atenção para isso aí, tá? Então a gente está aqui numa cidade imaginária chamada Lagoa Branca. É uma cidade fictícia do Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena, está localizada ali entre Passo Fundo e Cruz Alta, é uma cidade pequena, uma cidade interiorana. Então reparem, né, a gente está em 1936, nós vamos viver então essa Semana da Pátria, antes do Getúlio Vargas, de certo modo, né, implantar o Estado Novo. Então são 7 capítulos, nós vamos começar então na terça, e vamos terminar na segunda-feira, bem no dia do 7 de setembro, tá? Então, primeiro detalhe, o narrador é em terceira pessoa, só que a gente tem também essa questão da divisão dos capítulos aqui. Os capítulos, enfim, né, são capítulos colocados em forma de 7 em dias de semana, tá? Bom, capítulo número 1, então, né, dia 1º, terça-feira, e aí tem as subdivisões aí, aquelas numerações de subdivisão, tá? Maria Celeste, as mãos segurando firmes o binóculo que havia sido de seu pai Juvencio Pilar. Bom, então qual é o primeiro detalhe aqui? Nós temos 7 irmãs que moram numa posição bem legal, assim, privilegiada, e elas conseguem ver o que está acontecendo ali nessa cidadezinha a partir de um binóculo. E esse binóculo era exatamente, né, do pai dela. Só que é um binóculo já um tanto velho, empoeirado, mas elas conseguem observar uma fração do que acontece ali, ou seja, o entra e sai basicamente das pessoas importantes da cidade. Só que elas não sabem o que acontece no interior, mas esse entra e sai e tudo mais elas conseguem ver com muita nitidez, e muito legal também esse ponto de vista delas, né? Então o que elas já observam no começo? Seu Valério já deu de mão nos amarrados do Correio do Povo e do Diário de Notícias, e assim ninguém mais lê jornal nesta terra. E além disso, lá se foi o nosso rádio Podson da Crosley. Ou seja, nós temos então um coronel, o prefeito ali é o coronel João Cândido, e o que ele faz? Os jornais chegam, basicamente, né, e tem chá de sumiço ali, porque o prefeito, que é o coronel, ele some com os jornais, ele some com os rádios, os aparelhos, ou seja, ninguém da população ali pode ter notícia vinda de um rádio. A gente está em 36, né? Não tem a TV ainda, mas tem o rádio, e o rádio teve as primeiras execuções ali em 22, então não é todo mundo que também tem a rádio, né? Essa é a verdade. Mas o jornal também vinha com muita frequência. Só que o que faz o prefeito? O prefeito some com os jornais, principalmente que vocês estão vendo, né? Correio do Povo e Diário de Notícias, e some com os rádios das pessoas. Para quê? Para que não tenham informações de fora. É como se a cidadezinha ali vivesse o que é uma espécie de 1984, um Big Brother, vigiada. O que dá para vender ali? O jornal local, que é a Voz da Lagoa, né? A cidadezinha Lagoa Branca. Então a gente tem as 7 irmãs que observam essa vida na cidadezinha ali, né? A partir desse binóculo que era do pai. Reparem, né, o velho pai delas, federalista de 4 costados, cuidava dos legalistas do general Tavares na Revolução de 1983. Bom, Maria de Fátima trançava os fios de linha quando Maria de Lourdes pedia. Era logo passada para as mãos de Maria Madalena, que lhe aplicava o miolo de pedaços de lã, e por fim Maria da Graça quem fechava as flores. Maria de Jesus tranquilizou a irmã. Reparem que a gente vai ver aqui 7 irmãs
As 7 são solteiras e todas elas são Maria, né? A Maria, como aparece ali, a de Fátima, Lourdes, Madalena, da Graça, de Jesus. Tem ainda a Celeste, que a gente abriu ali. E tem outra que sobre ela tem todo um mistério, que é a Maria da Glória. E é o detalhe, né? Todas elas aqui, elas têm religiões diferentes, a gente vai ver, né? Tem duas que são católicas, tem duas que são espíritas, tem duas que são protestantes. E aí tem a Maria da Glória, que sobre ela recai todo esse mistério que a gente vai ver, tá? Como costumava dizer a nossa mãe, Dona Branca Eurídice Travassos Pilar. Então aqui, repare, né, que elas são filhas ali do Juvencio Pilar e dessa Dona Branca, já falecidos a partir de agora, né? Então essas 7 irmãs que pegam, estão numa casa, numa posição da janela em que elas conseguem ver muita parte da cidade, elas pegam um binóculo e ficam observando esse entra e sai de personagens importantes dessa cidade fictícia chamada Lagoa Branca, certo? E elas vivem disso, de fazer flores com arames, elas têm muita encomenda, tem encomenda para fazer toalhas também, e assim que elas vão vivendo, tá? Bom, o que elas vão ver agora? O inspetor Paulinho Caçares, que é tipo o braço direito ali, né, do coronel, desceu e tirou do assento traseiro os amarrados de jornais, carregando-os para a parte dos fundos do casarão, onde encontrou já na sua salinha preferida o prefeito, o coronel João Cândido Braga Jardim. Então repare, né, que o coronel, que é o prefeito, ele vai ter todo um aparato policial ali perto dele, ele vai ter um sargento, vai ter um capitão, vai ter um tenente, que é o delegado, e vai ter também esse inspetor, que é o Paulinho, que está levando os jornais ali, né? Ó, reparem quem é que está ali também, o capitão Ernesto Salgado, pegando o Correio do Povo. E aí reparem, né? O que diz o prefeito? Me dá aqui o meu exemplar e leva o resto e mais o atado do Diário de Notícias e queima tudo. Ou seja, os jornais, qual é a notícia que vem? Bom, os jornais vão para a Lagoa Branca, só que não sai a informação de que eles são queimados, ou seja, os exemplares não chegam nos moradores da cidade. Os moradores da cidade não têm rádio, por quê? Porque os rádios são confiscados, certo? Então, claro que a gente está aqui vivendo o que a gente chama, né, de um déspota, de um tirano, que é exatamente esse coronel João Cândido, que é o prefeito ali, certo? Repare o que o prefeito faz, queimou todos, menos um, o exemplar destinado à Ação Integralista Brasileira, que assim permitia aos plinianos tomarem conhecimento dos manifestos do chefe, transmitidos do Rio, das noites dos tambores silenciosos. Então aqui tem aquele grupo ali da Ação Integralista que surgiu nesses anos 30 também aqui, contra a questão comunista, que tem as suas regras ali também, né? Então a gente vai ver também acontecendo isso aqui na cidadezinha, tá? E o que o coronel diz? Vejam só o veneno desses jornais, o mal que ainda poderiam estar fazendo a nossa gente, se aqui os nossos habitantes lessem, né? O que me diz deste título? 20 mil pessoas fuziladas em Madrid nos últimos 30 dias. E aí, claro, né, o capitão Ernesto Salgado diz, pois essas desgraças morrem aqui entre estas 4 paredes, meu caro prefeito. Ou seja, qual é a ideia, né? A gente não vai colocar isso para fora, morre aqui dentro, certo? Bom, e aí qual é o detalhe? O Ernesto, que é o capitão ali, ele diz que a mulher dele está sempre pedindo informações, o que está acontecendo lá fora, no mundo, né, enfim, só que ele não conta nada para ela. Mas que aquelas irmãs ali, as 7 irmãs, elas sabem, essas irmãs, elas vivem bisbilhotando tudo, né? Sabem, tá? Ó, novidades mesmo, quem sabe são as irmãs Pilar. Elas é que passam o dia inteiro de binóculo assestado naquela janela a bisbilhotar a vida alheia. Bom, qual é a preocupação do prefeito aqui, né? Quanto ao jornal, é recortar o folhetim, aquela literatura que vinha, né, dentro do jornal, capítulo por capítulo, para a mulher dele, ó. Preciso recortar o folhetim de hoje, senão a Esmeralda, minha esposa, me come vivo. Confesso que até eu não perco um capítulo. Então aqui ele, né, dentro dessa questão de gostar também de ler folhetins. E aí qual é o detalhe? O papo começa a parar sobre livros ali, porque folhetim e tudo mais, né? Só que aí já pensam, pô, tem uma livraria na cidade. Essa livraria se chama o Ateneu, né, que é de um poeta, tá, que é o Dino Maldonado. E aí o que eles querem? Eles querem já dar uma batida nessa livraria para ver se não tem nenhum livro ali subversivo.
Não custava nada uma batidazinha na livraria Decidino. Se me autoriza, prefeito, amanhã mesmo eu mando o Paulinho nessa tal de O Ateneu para saber se entre eles não existe algum de fundo comunista desse Luiz Carlos Prestes aí. Então, reparem que todo esse aparato que o prefeito tem, que é o coronel, ele tem ali um tenente, ele tem um capitão, ele tem um sargento, ele tem um inspetor, todos eles aí estão preocupados, de certo modo, com a segurança pública ali, né? Preocupados com essas pessoas que escondem rádios, e até tem uma cena irônica, porque enquanto estão ali, né, as seclas ali do prefeito discutindo queima de livros, capturar rádios, bater nas pessoas, o prefeito está ali, ó, lendo o folhetim. Notou que o prefeito não escutava nada, estava lendo embevecido o romance e o folhetim Flávia. Muito bem, né? Bom, aqui, sempre basicamente em começo de capítulo, a gente tem o que? As irmãs se alternando ali, né? Indo para a sala para espiar com binóculo. Daqui se vê muito bem, até sem binóculo, quem entra e quem não entra na casa da Zica. Zica é dona de uma casa de prostituição ali. Então elas também sabem quem entra e quem não entra, qual é o homem casado que entra ali, ó. E aí elas veem que o sargento Deoclésio tá indo na casa de quem? Da Isabel. Só que a Isabel é a mulher do capitão Ernesto. Isabel vestiu uma camisola transparente e deixou o Deoclésio passar. Mas qual é o detalhe? Começa com elas olhando apenas a entrada e a saída dos personagens dos locais. Só que elas não sabem o que acontece dentro. E aí, claro, né? O narrador vem e nos diz o que acontece lá dentro. Por exemplo, a Isabel, que é a mulher do capitão Ernesto, está transando com o sargento Deoclésio. Então a gente vai ver aqui muitas mulheres infiéis também aqui, né? E essa Isabel, ela tá triste porque ela acha que o Deoclésio vai abandonar ela. Só que qual é a preocupação do Deoclésio? É se o capitão entra ali, acha os dois e tudo mais, porque ele vai dizer que o capitão um dia pegou até um guri que estava ali, né, escondendo um jornal. E o que ele fez? Ele fez o guri tocar fogo no jornal e fez o guri sentar nessa fogueira. Então reparem, né, que nós temos também os abusos das autoridades ali. Que Lagoa Branca deve viver feliz sem andar com um focinho metido no cu do mundo. Ou seja, essa é a ideia, né? De que Lagoa Branca não deve ter contato com o que acontece lá fora, a não ser com as coisas que acontecem ali dentro mesmo, com a cidade. É como se eles estivessem, exatamente, né? Falando de Big Brother nesse sentido, é como se eles estivessem fora do que acontece no mundo externo, no mundo da realidade, fora daquela pequena cidadezinha ali. Só interessa para o prefeito é blindar a cidade, colocar numa bolha e deixar que eles vivam apenas de notícias locais. Reparem, né? Para mim, em todo mundo só existe um homem. Adivinha o nome dele? E aí a Isabel tá toda se rasgando pro Deoclésio. Só que o Deoclésio tá com medo. E aí o Deoclésio quer até ir no cinema ver o filme O Corvo, né? Que é um filme lançado em 1935. E reparem, né? O Corvo com Boris Karloff e Bela Lugosi assistiram uma dessas sessões sem ligar para as Marias. Quando ele fala as Marias, são as 7 irmãs que estão sempre com um binóculo olhando esse vai e vem dos habitantes ali da cidade, certo? Bom, reparem, a gente vai começar sempre com essa questão do binóculo. O binóculo girou um pouco para lá e para cá, agora nas mãos de Maria de Jesus. Então elas estão sempre se alternando ali. E o que ela faz? Ela começa a observar o grupo escolar. Reparem que ela consegue ver a casa da Zica, o cabaré, consegue ver a prefeitura, consegue ver a casa dos habitantes ali, o grupo escolar. E reparem, o professor Ulisses acaba a sair rodeado de alunos. E aí o professor, ele meio que mancava, e aí um aluno pergunta por quê, ele diz que é pela idade, por causa do reumatismo, né? Só que o professor, ele está contra esse sistema. Então, o que ele vai aconselhar o aluno? Ó, essa brincadeira de vocês montarem aparelhozinho de galena, galena é o rádio aquele, né? AM, que tu monta em casa para captar onda de rádio, não tinha nenhum sentido. Por quê, né? Porque o professor está aconselhando, olha, vocês podem ser presos aqui, não é só ser preso aqui, a prisão, a tortura. Só que aí os alunos, eles estão querendo alguma coisa para ir contra esse autoritarismo do prefeito. E aí o que diz o professor? Olha, eu já conversei com o coronel, que é o prefeito, ele é inconsequente, né? Inclusive a gente
até meio que discutiu um pouco, o coronel disse que é só para eu dar aula, né? E aí o professor está contando agora para os alunos ali como é que foi esse encontro que ele teve com o prefeito. Ó. Ele me disse, nós temos a mesma idade, professor, eu sou de 1876, só que o senhor fica lá pelo seu colégio dando lições aos jovens, eles precisam, e eu fico aqui pela prefeitura criando uma vida nova para toda essa minha gente. Veja o senhor, professor, os jornais dão na primeira página que só em Pequim morreram mais de 10 mil infelizes num espaço de 30 dias. Um navio de bandeira do Panamá naufragou no Caribe, morrendo em menos de uma hora cerca de 100 pessoas. Mussolini berra que em poucas horas pode mobilizar um exército de mais de 8 milhões de homens. Um avião incendiou-se em Lima, matando carbonizadas 22 pessoas inocentes. Falou em terremotos, incêndios, desastres de carros, epidemias e surtos de fome na Ásia. Ou seja, o coronel sabe tudo o que acontece no mundo porque ele tem o exemplar dele do jornal que ele lê, tá? Só que acontece, essas notícias todas, esses desastres, epidemias, todas elas são verdadeiras, só que o coronel esconde da população ele de Lagoa Branca. E aí o professor, ele é ponderado, ele diz, mas coronel, isso tudo acontece, faz parte da vida. Só que o prefeito ficou irritado. Por quê? Porque ele vai dizer, ó, pois saiba que isso acontece lá fora. Aqui dentro não. Saiba que eu resolvi proteger a minha gente de todas essas misérias e desgraças. Ou seja, né? Resumindo, o prefeito quer colocar então a cidade numa bolha, vigiada por ele, nada entra. E aí, claro, né, que o aluno que está ouvindo do professor isso aí, ele pergunta, tá, professor, e o que o senhor fez, né? E o professor diz, eu fiquei na minha, porque o prefeito me ameaçou, disse que se eu não colaborar com ele, ele me manda para uma outra cidade, né? Enquanto o professor está conversando com os alunos, bem aquela questão ditatorial mesmo, né? Vem ali o capitão Ernesto, tipo, já larga umas indiretas pro professor, ó. Ó, o nosso caro professor dando uma aula aos seus jovens, aproveitando a noite. Estranho, né? Nessa idade, professor, não basta conselho nem muita palavra. Eles têm a cabeça dura, esses jovens costumam passar por surdos. Não se esqueça, um pouco de energia não faz mal. E aí, claro, né, o capitão Ernesto ele fala das indiretas, sai dali, vai para casa para ir lá para a mulher Isabel, mas lembrar que ele é traído pelo sargento Deoclésio. E o que acontece? É algo que a cidadezinha sabe. E um dos rapazes, dos alunos, virou-se e cuspiu para os lados onde sumira o capitão. Boa sorte, cornudo. Né? E aí ironiza. Bom, aqui então, ainda nesse primeiro dia, que é uma terça-feira que a gente está focalizando, né? Tá chegando a noite, as irmãs estão se recolhendo para dormir. A janela de onde se avistava lá do alto a maior parte da cidade. Então reparem, né? Por que as irmãs conseguem ter uma boa visão de tudo? Porque elas estão no alto e elas veem a maior parte da cidade e estão munidas de um binóculo, tá? A mais velha das irmãs, a Maria Celeste, que havia nascido em 72, ela começa a se lembrar, né, quando ela era pequena, que ela via passar muitos mutilados ali da Guerra do Paraguai. E aí reparem, né, quando está escuro, as irmãs tinham se recolhido, o vereador Paulino Paim aguardava impaciente que de sua casa saísse o jovem Ruben Miller, um dos líderes da ação integralista local, e esperar que a Dona Flor liberasse ele. Então aqui a gente tem outra cena engraçada, né, porque esse vereador aqui, o Paulino Paim, ele é casado com a Dona Flor, só que ele deixa a esposa traí-lo. Então o que acontece? Ele ajuda muitas vezes, ele fica esperando, né? Então ele está casado com a Dona Flor está lá dentro do quarto com esse jovem Ruben Miller aqui. E aí quando o Ruben Miller transou com a Dona Flor, sai, aí sim que ele pode entrar. Ou seja, o vereador, o Paulino Paim, ele é traído, ele deixa e ele respeita ainda por cima o traidor, né? Só que quando ele entra em casa, o que ele pede para Dona Flor? Então ele implorou que pelo menos trocasse a roupa de cama, os lençóis ainda estavam quentes do outro. Bom, então nesse primeiro momento a gente já viu como é que funciona aqui, né, essa cidadezinha de Lagoa Branca, vigiada e muito vigiada pelo prefeito e por todo esse seu aparato policial, que tem um inspetor, um capitão, um sargento, um tenente delegado, tá? Ele também tem uma junta política ali, que é o Dr. Lúcio Machado, o Dr. Rui, o vereador Paulino Paim, certo? A gente entra no dia 2 agora, que é uma quarta-feira, dia 2 de setembro de 36.
De manhã cedo, turno de Maria Madalena, a visão ficava muito prejudicada por uma espécie de nevoeiro pouco denso. Então, às vezes, tem essa questão toda do nevoeiro também, né? De prejudicar ali a visão delas a partir do binóculo. Então, elas começam a abordar e elas também estão preocupadas com o binóculo porque está muito empoeirado. Maria Madalena interrompeu a outra. Olha lá, as Nunes Pereira, a Hortência e a Heloísa abrem os correios às 10 horas. Elas têm uma peça secreta nos fundos da casa só para abrir carta no vapor da água. Então reparem, né, a gente já tem agora outro boato interessante aqui, né, que é o seguinte: essas irmãs, a Hortência e a Heloísa, elas trabalham nos correios, só que acontece, elas levam no fundo ali da casa as cartas e elas abrem sem deixar vestígio, elas abrem a carta no vapor da água para ver se não tem nenhuma informação saindo de Lagoa Branca para outra cidade que denuncie, por exemplo, o prefeito. Então, reparem que a ideia de que a correspondência ali ela é violada, ela é lida e às vezes ela nem chega aos destinatários, então a cidade de novo vigiada, tá? Enquanto isso, agora elas estão ali no café e essas duas irmãs, a Hortência e a Heloísa, começam a falar da Benigna, né? Vê quem está chegando, a Benigna, mulher do Dr. Lúcio. Ontem abriu uma carta dela e que era endereçada para uma irmã que ela tem em Porto Alegre. Uma vergonha, porque ela fala mal do marido, do Dr. Lúcio, e ainda por cima manda pedir notícias da capital porque os jornais não são mais entregues aqui e nem rádio mais se pode ouvir. Ou seja, o que a Benigna fez, né? Mandou uma carta para uma irmã de Porto Alegre dizendo: olha, aqui o prefeito de Lagoa Branca não está entregando jornal, rádio estão confiscando, então ela está fazendo uma denúncia. Ela é uma carta de denúncia. Só que aí o que fizeram essas irmãs? Abriram a carta no vapor d'água e essa carta já foi parar nas mãos do prefeito aqui, tá? E aí a dona Benigna que está chegando ali pergunta para as duas: vem cá, não teve nenhuma carta para mim e tudo mais, né? Elas, não sabemos, né? As irmãs dos Correios saíram, disse Maria Madalena, observando do binóculo, né? Estão indo na direção do quiosque do velho Santelmo e quem está atendendo é a dona Santinha, como sempre. Reparem, né, que elas sabem para onde todos os personagens vão, as irmãs ali do binóculo, só que qual é o detalhe, né? Elas não sabem o que elas conversam. E esse interior aqui, o narrador nos coloca tudo à parte, né? Bom, e aí essa dona Santinha aí, ela fica perguntando para as irmãs ali: vem cá, por que os jornais não estão mais circulando? Eu não consigo vender as minhas coisas aqui e tudo mais, né? E aí a Heloísa diz: o jornal não vem através da nossa agência dos Correios. E o jornal vem no trem, não é com a gente. Agora aproximava-se o doutor Antônio Fadu, médico, ele é o médico da cidadezinha e diretor do Centro Espírita Amor e Caridade. Então ele é médico e também tem esse centro espírita. O inspetor Paulinho Caçares, conhecido pelas costas como o Correio do Rei. Então aqui, né, vem esse inspetor, que é o puxa-saco aqui do coronel, tá? E aí o médico chega e pergunta, né, vem cá, inspetor, tu que trabalha com o prefeito e tudo mais, né, por que estão proibindo os jornais? E aí o inspetor diz, se o prefeito acha que ninguém deve ler os jornais de fora e nem ouvir rádio, é sinal de que ele tem bons motivos para isso. O senhor, através das sessões espíritas, não pode saber das notícias do mundo inteiro. E repare agora que cena engraçada, né? Porque o que diz o espírita, o doutor Fadu, né? Diz assim: então o senhor pensa que uma sessão espírita é uma estação de rádio? Aí o inspetor diz: tá, mas quando acontece uma grande desgraça, com muitas mortes, o senhor não fica sabendo através dessas almas? E aí o que o doutor diz? Eu só me lembro de um caso assim quando do naufrágio do Titanic, em 1912. Apareceram os espíritos de muitos dos 1.503 passageiros do transatlântico. E aí, o que acontece, né, o Dr. Faú chega e diz, né, mas não precisa ficar, né, preocupado e tudo mais, né, enfim, notícia de fora mesmo a gente recebe através dos jornais, da rádio, pelo telégrafo e pelo correio das irmãs Nunes Pereira. Sessão espírita, o inspetor é para outra coisa. E aí o médico se despede do inspetor e ainda diz, eu estou indo agora, mas não estou deixando o senhor sozinho, deixo o amigo bem acompanhado. Ao seu lado está o Dr. Ortiz,
um grande médico mexicano que morreu nas cataratas do Niágara em 1916. E aí o Dr. Fadu sai, né? Só que esse inspetor aí se caga de medo e sai também. Bom, repare, né? O que diz a Maria de Jesus? O Dr. Fadu entrou no seu consultório. Só qual é o detalhe, né? Elas não sabem o que acontece dentro, mas elas sabem se entra e sai, tá? Bom, e aqui agora a gente está na prefeitura e o prefeito vai falar sobre aquela carta da esposa, a dona Benigna, né, que mandou para Porto Alegre, e o prefeito chama o Lúcio e diz, né, olha, eu tenho 2 pedidos para fazer ao amigo. Pedir ao amigo que conversasse com a sua esposa, porque ela está nos denunciando, mostra a carta, né, e tudo mais. E aí o Lúcio, ele tem vontade de bater na mulher e tudo mais, só que aí o prefeito diz, olha, a minha mulher, a dona Esmeralda, convive comigo, o meu filho estuda no Rio, a minha filha, que é a Carlinda, depois a gente vai ver, né, é mais caseira. Ou seja, a minha família não me trai. Agora, Lúcio, a tua família está te traindo. Conversa com a tua esposa. E aí ele vai lá, e reparem que as irmãs já vêm ele saindo, ó. O doutor Lúcio acaba de sair da prefeitura, disse Maria de Jesus, e caminha pela sombra em direção da sua casa. E aí, elas, pelo binóculo, veem que o Lúcio está muito nervoso. Só que quando o Lúcio entra em casa, elas já não têm mais, elas não sabem mais o que acontece, né? E claro que o Lúcio começa a cobrar a mulher ali. Como assim escrever cartas levianas para a infeliz da tua irmã em Porto Alegre, nos denunciando e tudo mais, né? Só que a dona Benigna, ela fica muito indignada, né? Porque abriram a carta dela. Ela diz, pô, violaram a minha carta. Violaram uma coisa secreta. E aí ela vai censurar o marido. Ó, tu vives a lamber as botas do coronel João Cândido, bajulando os homens sempre que eles estão no poder. Para saberes mesmo que eu tenho língua e que não estou mais disposta a viver calada. Não ando por aí como a dona Flor, que bota o amante no quarto enquanto deixa o marido esperando na sala. E não sou como a sirigaita da mulher do capitão Ernesto, a senhora dona Isabel, que mete o sujeitinho, que é o sargento Deoclésio, né, para dentro da própria casa. Então, ela pega e detona o marido, né? Não me compara com essas mulheres e tudo mais. E aí o Lúcio sai muito irritado. Só que reparem, né? As irmãs viram ele entrar, agora vem ele sair, ó. A Maria de Jesus diz, ó, ele mal entrou e já sai pisando firme e caminha agora em direção da livraria do Dino. E aí o Lúcio vai lá na livraria do Dino e o Dino diz, né, chegaram vários livros aqui, ó. Vejo que acabo de receber um livro premiado, Os Ratos do Dionério Machado, e realmente foi premiado em 35 o livro Os Ratos do Dionério Machado, que inclusive tem leitura obrigatória aqui no canal, se vocês quiserem curtir, tá? O Lúcio até vai levar, né, os ratos, tudo mais, diz que vai ler, né? E olha só, o que já dizem as irmãs? O Dr. Lúcio é o da livraria do Dino, e já vão entrando lá o Paulinho, o Caçares e o Sargento Deoclésio, o amante da dona Isabel. Então reparem, né? Que agora estão entrando na livraria o Paulinho, o inspetor e o sargento para dar aquela batida para ver se não tem livro comunista ali dentro dessa livraria. Só que o que diz a irmã, o amante, o Deoclésio é o amante de Dona Isabel. Então elas sabem, né? Elas têm essa informação ali, porque elas veem sempre esse entra e sai das pessoas. Bom, aí o Caçares e o Deoclésio, eles dizem que estão em nome do coronel ali para examinar o depósito, ver se não tem nenhum livro estranho. E o Caçares diz, Dino, eu não ando atrás de livro de putaria. Até se tiver por aí algum deles escondidinho, peço que me empreste, né? Só que eles estão ali para tentar ver se é algum livro, enfim, subversivo e tudo mais, e o Dino diz que não tem, né? Mas mesmo assim, fecham as portas da livraria, fazem todo para revirar ali a livraria, né? E claro que as irmãs já ficam chocadas com aquilo ali. Opa, fecharam a porta, né? Alguma coisa estranha está acontecendo. Então, reparem que as irmãs, elas sempre sabem uma pequena parcela do que acontece, não os detalhes. Elas têm apenas assim, né? Mais o entra e sai dos personagens, a fisionomia, se está irritado ou não. Aí um personagem que entra numa casa que elas dizem, opa, não é comum ele entrar ali, entrou, né? Ficam esperando a saída dele, como é que ele sai, se sai feliz, se sai triste e tudo mais, né? Elas não sabem o que acontece no interior. Bom, aqui agora a gente tem um personagem também, né? Que é um sacristão,
chamado João da Lagoa. E aí o que acontece, né? Esse João da Lagoa vai ali com o menino e tudo mais para visitar as irmãs. As irmãs, então, às vezes recebem algumas visitas, né? Como desse sacristão aí, o João da Lagoa, para cobrar exatamente, né, a toalha da rifa que elas têm que fazer para o padre. Tem um padre ali que é o Inácio Bartoli, né? Inácio Bartoli. Maria Celeste perguntou, e por falar nisso, seu João, que nos diz do último volante é aquele folheto impresso, né, do padre atacando a construção da igreja dos protestantes. E a Maria Celeste, ela é católica, mas ela está perguntando por que o padre está atacando o protestantismo, né? E aí o João da Lagoa diz, olha, não é bem assim, a gente respeita a crença de todo mundo e tudo mais, né? Só que aí ele vem falar mal do pastor, que é o pastor, o Ezequiel, ele diz assim, ó, o homem, ele é telegrafista e nunca foi pastor mais leigo. Igreja aqui em Lagoa Branca só existe uma. Não me venha com essa de protestante, né? E reparem, né, que o sacristão ele está meio afinado com o discurso do padre, o discurso do prefeito. E aí o que ele diz? Ó, esses jornais, na verdade, só publicam o que é ruim. Qualquer chuvarada, vira uma enchente, 2 mortes, a epidemia. Bem faz essa questão mesmo de não ter circulação de jornais aqui, né? Bom, o telegrafista, quando fala telegrafista, é o pastor, que é o Ezequiel Azevedo, tá? Apareceu na esquina vindo da rua Anita Garibaldi, disse Maria de Fátima, ou seja, elas estão vendo agora, né, esse telegrafista vindo ali, né? Dona Georgeta, que é exatamente, né, a mulher do pastor, perguntou se o sueto do padre, ou seja, se aquele panfleto do padre era muito violento. E o marido do pastor disse irritado, as baboseiras de sempre do padre, né? E aí o pastor, que é esse aqui, ó, o Ezequiel Azevedo, ele está muito irritado com o padre, né? Porque o padre colocou aquele volante, aquele anúncio ali, naquele panfleto, dizendo o seguinte, ó, senhor Ezequiel Azevedo, então a sua igreja protestante tem sido apedrejada diversas vezes? Por quem ela foi apedrejada? Pelos católicos desta cidade de Lagoa Branca? Tem certeza? Pode prová-lo? Aguardo resposta urgentíssima. Lagoa Branca, 1º de setembro de 36, Padre Inácio Bartelli. Bom, e aí é isso que está circulando, né? Porque a igreja a protestante dela foi apedrejada. E o que pensa aqui, né, o pastor? Isso aí é coisa mandada pelos meninos do padre, pelos meninos do sacristão. Isso aí é gente mandada, né? E claro que a dona Georgeta, a mulher, já fica preocupada. Bom, entramos no dia 3, que é uma quinta-feira. Reparem, Dino Maldonado, ou melhor, Dino Luz, como ele assinava suas poesias, porque ele é um poeta e dono da livraria O Ateneu, estava recolhido ao xadrez, ou seja, ele foi preso. Por que ele foi preso, o dono da livraria? Lembre daquela batida lá que o Paulinho Caçares e o Deoclésio, o sargento, deram? Ó, recolhido ao xadrez da delegacia de polícia depois que o inspetor Paulinho Caçares havia descoberto um exemplar de Cacau, de Jorge Amado. E aqui lembrando, né, que um dos que mais sofreu nessa questão toda aí, né, dessa época, foi exatamente o Jorge Amado, que nesses anos 30 aqui vendeu horrores, O País do Carnaval, Cacau, Suor, até que a gente chegou em 37 no ápice ali, na questão dos Capitães da Areia, em que mais de 3.000 livros do Jorge Amado são queimados em praça pública, e o Cacau era um livro também que muitos achavam um livro subversivo, que falava sobre a vida dos trabalhadores do cacau. Até o próprio Jorge Amado no prefácio diz, tentei com o máximo de verossimilhança e o mínimo de literatura, diz o Jorge Amado, né, mostrar a vida desses trabalhadores do cacau, terá sido esse um romance proletário e tudo mais, né? Então, reparem que o Dino foi preso porque acharam o exemplar de Cacau do Jorge Amado. E a dona Mafalda não derramou uma lágrima pelo marido. E aí, as irmãs ali do binóculo veem, né, que a Mafalda, os filhos do poeta Dino Maldonado vão ali até a cadeia levar comida e tudo mais, né? E o que o Dino diz para os filhos? Vocês não precisam se envergonhar do pai que tem. Ele é um homem que sofre de injustiça política. Bom, e aí agora elas mudam o binóculo, vão lá para a prefeitura, e agora a gente vai ter um tumulto, porque o que o prefeito quer?
uma reunião imediata com o capitão Ernesto, com o tenente Hipólito, com o Dr. Rui e com o pavão do Dr. Lúcio, ou seja, capitão-tenente, o aparato dele policial, Dr. Rui Lúcio, o aparato político ali, né? Porque qual é o assunto ali? Ele está preocupado com a edição de domingo do jornal, que é o jornal dali, né? O jornal local A Voz da Lagoa. Só que o prefeito quer o quê? Uma limpeza em regra nas ruas e na praça. Ele quer um palanque oficial, ele quer banda de música tocando o hino nacional no 7 de setembro. Então ele está preocupado com tudo isso aí, tá? Bom, o que a Maria de Lourdes vê no binóculo? Terminou a reunião, sai o prefeito, depois dele o capitão, depois o Dr. Lúcio, o Dr. Rui e agora o tenente Hipólito. Ou seja, né, as irmãs já sabem que estão tramando algo ali. E a gente sabe, né, que esse algo são os preparativos pro 7 de setembro. Segunda-feira, dia 7, o coronel quer a maior festa da cidade. E o que diz ali o tenente, né, que é o delegado? Fiquei sabendo hoje que há por aí um radinho do tipo galena, tipo rádio caseiro, né, receptor de AM, e que pega a rádio gaúcha e na onda das musiquinhas de carnaval. Ou seja, né, alguém fez ali um rádio amador, tá recebendo sinal tanto para as músicas, mas também para as notícias, né? E agora eles querem descobrir onde é que tá esse rádio amador aqui. Lados da casa do telegrafista acompanham de perto o que anda fazendo mesmo aquele menino de nome Lucas. Então eles suspeitam de um filho do pastor, que é o Lucas, certo? E aí o que o prefeito diz, né? Ó, quem não está do lado de Lagoa Branca está contra Lagoa Branca. Bem aquelas frasezinhas que a gente sabe, o livro aqui, ele foi escrito em 75 e foi publicado em 77. Foi escrito, ele estava lá em Portugal, o Josué Guimarães. Ele foi escrito na época ditatorial do Brasil, certo? Só que, claro, quando o Josué Guimarães rola isso lá para as datas anteriores ao Estado Novo, claro que a gente está vendo aqui coisas que aconteciam na época, tipo Brasil, ame ou deixe-o. É aqui, quem não está do lado de Lagoa Branca está contra Lagoa Branca, né? Então, apesar de ser um livro que se reporta a 36, na verdade também faz referência à época ditatorial dos anos 70 aqui do Brasil, né? Essa é a verdade, tá? Então, essa questão toda, ó, reparem que a gente vai ver que tem a questão toda aqui do comunismo também, as notícias que circulam no Brasil, ó, que as cadeias do Rio de Janeiro estão cheias de comunistas que mataram outros e que o Dr. Getúlio Vargas quer fazer uma ditadura, porque a gente está aqui, né, antes do Estado Novo. E agora um detalhe que eu quero que vocês cuidem muito bem, que é um detalhe importante do livro, o pessoal ali da cidadezinha acaba vendo pássaro estranho, bichos estranhos ali, tá? Eu nunca tinha visto bicho igual na minha vida, deve ser passarinho dos lados de São Francisco de Paula. Então espantam aquele passarinho dali, acham que é mau agouro, né, e tudo mais. Outra coisa, meu caro inspetor, como tem se comportado esses moços da ação integralista? E aí, né, o Paulinho diz, não, são de boa família e tudo mais. Mas se passarem do ponto, o que a gente faz? Como acabamos os comunistas na base da porrada. Olho neles todos pelas dúvidas. Então o que acontece, né? Então ele dizendo para ficar no bico dos alunos do professor Ulisses, para ficar no bico desses moços da ação integralista. Então o olho do prefeito quer estar em todos os locais ali, né? Bom, voltamos para o binóculo. A Maria de Lourdes diz, escutem, lá apareceu a banda do maestro Santelmo Pires, está ensaiando os músicos para segunda-feira. Só que o maestro tá muito bravo porque a banda é muito ruim, não tá ensaiada, né? E aí o que eles pedem ali? Um deles, né, ó. Quem sabe a gente não pede para os rapazes integralistas que nos ajudem com os tambores e as cornetas deles. O maestro coçou a cabeça. Duvido muito, eles querem tocar mais a musiquinha deles, só tem tambores. Que tem aquele ritual, né, dos tambores silenciosos ali, né? Bom, o pastor Ezequiel mandou que cada filho fizesse o que lhe competia, precisavam abrir um pouco a igreja. Então eles querem arrumar a igreja ali, né? A igreja protestante, porque eles estão com medo que o prefeito comece a dizer que eles não são patriotas, que a igreja não foi arrumada para o 7 de setembro e tudo mais, né? E o que o Ezequiel diz? Ontem eu falei com um dos meus colegas de Porto Alegre. É claro que eu não disse nada a ele do que aqui se passa em Lagoa Branca.
porque o coronel está com os ouvidos espalhados pelo corpo todo. Só que acontece que eu ouvi, lá em Portugal, o Salazar está reprimindo aquela gente. Carmona se fingindo de bonzinho e a polícia deles enchendo as cadeias de rapazes e moças. E saiu num jornal da Europa que muitos lá em Portugal têm morrido nas mãos da polícia política. Lá na Índia, Gandhi, atacado de malária, está à morte e que a frente única do general Flores é indício de que muita desgraça ainda vem por aí. Esses integralistas tomando conta do país, ou seja, o pastor, que é telegrafista, ele tem contato com um colega de Porto Alegre e fica sabendo o que está acontecendo, mas ele não abre o bico. Por quê? Porque tem medo, né, do coronel aqui, tá? Então, de novo, né, o mundo acontecendo e quem está ali em Lagoa Branca, poucos sabem o que está acontecendo. Só se alguém de fora traz essa notícia ou leva, né? Bom, e aí, aproveitando esse detalhe, o Lucas, que é o filho do pastor, acaba revelando para o pai que tem uma galena, ou seja, um rádio escondido. E aí o pastor, pô, tu tá brincando comigo, né? Vai lá em casa pegar, correndo esse rádio e traz aqui. Ou seja, lembra aqueles boatos, né, que achavam que o Lucas tinha um rádio? Os boatos não eram boatos, é uma verdade agora, né? E isso não sai ali, né? Porque a Maria de Lourdes, Maria de Jesus com binóculo já diz, ué, Lucas acaba de ser correndo da capela, de certo vai em casa buscar alguma coisa. E é legal, né, que depois elas veem ele voltando com um pacotezinho ali, né? Só que na cabeça delas é tipo um enfeite para a igreja. Mas na verdade o que faz o pastor? O pastor abre um buraco, eles abrem um buraco e enterram o rádio, ou seja, somem com a prova. À noite bateram na porta. Dona Georgeta, a mulher do pastor, foi abrir. Era o inspetor Paulinho acompanhado por um praça. E realmente, então, eles vão na casa do pastor ver se não tem esse rádio escondido aí, né? E o pastor vem de pijama, ele quer saber, tipo, o que estão fazendo ali, né? Acontece que nós precisamos dar uma olhada no quarto dos meninos. E os 3 filhos do pastor estavam acordados ali, né? E aí o inspetor começa a revista. E ele diz, nós vamos revistar tudo, porque teve uma denúncia aqui de que tem um rádio escondido. Só que, lembrando, né, o rádio foi enterrado lá na igreja. Então eles revisam todos os cantos e não acham nada ali, né? O inspetor deu um grito de espanto. Havia dado com a cabeça num imenso cacho de morcegos grandes e esbranquiçados, ruivos. Essa parte é importante porque agora vai ter um ferimento no inspetor Paulinho Caçares, né? E cada vez vai aumentar, uma coisa meio estranha assim, né? Depois a gente vai ver que ele até não vai nem estar nas participações das festas e tudo mais, porque essa ferida vai sempre aumentando. E de novo, né? Já tinha aparecido um bicho estranho, um pássaro estranho, agora tem morcegos grandes ali que são ruivos, né? E aí eles saem, não acham o rádio, porque o rádio está enterrado lá na igreja. Só que o inspetor está com esse ferimento no rosto, ele vai até o médico, né? O Dr. Fadu. O médico disse, isso aí não é nada, vamos passar um desinfetante, deu, né? E aí o médico passa ali mercúrio e tudo mais. Só que detalhe, o médico, ele não cobra nada. Fez o atendimento para o inspetor, mas não cobra nada. Ele só diz o seguinte, meu pagamento é o meu rádio de volta. E aí o que diz o Caçares, né? Muito obrigado, disse o inspetor, mas esse negócio de rádio de jornal é com o prefeito e não comigo. No capítulo ainda, né, aqui a gente agora na parte 6, assim, Maria da Glória disse que era quinta-feira, dia 13 de setembro, ou seja, elas se confundem, né, achando que era o dia da sessão espírita, mas não é, né, é a sexta-feira. Como as 2 irmãs mais velhas eram católicas, as 2 do meio haviam se tornado espíritas, e as outras 2 haviam resolvido abraçar o protestantismo. Repare então, né, que a gente tem 7 irmãs, 2 católicas, 2 espíritas, 2 protestantes. A Maria da Glória não aparece nessa nomeação, porque sobre ela nós vamos ter depois uma questão mais do realismo maravilhoso, tá? Elas haviam dividido os quartos assim, a fim de poder fazer as primeiras católicas as suas rezas, as espíritas as suas invocações mediúnicas e as protestantes as suas orações. E detalhe, todas elas se respeitam, se dão bem, tá? Mas, de novo, o texto cita 6 irmãs, só que são 7. E a Maria da Glória, depois a gente vai ver, né? Bom, chegamos aqui na sexta-feira, diz o seguinte, Maria Celeste bocejou, que dia é hoje? As outras responderam em coro, 4 de setembro do ano de 1936, uma sexta-feira.
Ou seja, era o dia da sessão nesse centro espírita aqui, do Dr. o Fadu. Por quê? Porque elas vão ali para receber o espírito do pai, o espírito da mãe, né? Só que elas estão em casa ainda, elas pegam um binóculo, vê que o pastor está indo até o prefeito, e aí agora a gente fica sabendo o que o pastor vai falar com o prefeito, né? Ó, ele manda uma notícia no telégrafo ali que ele recebeu, ó. Acordo, denúncias chegadas do nosso conhecimento, logo levadas à chefia da Polícia Central. Queremos, é no telégrafo, então omite palavras, né? Queremos que informe urgente sobre a existência de possíveis arbitrariedades. Prefeito local aprender nos jornais, rádios, população. Ou seja, teve uma denúncia que chegou em Porto Alegre e agora essa denúncia passou pelo telégrafo e o pastor que é telegrafista está levando para o prefeito. Ó, em Porto Alegre estão cobrando uma resposta. Estão dizendo que o senhor prefeito está escondendo jornais, prendendo rádios e tudo mais, né? E aí o prefeito já quer fazer a reunião, chama todo o aparato dele, né? O telegrafista sai então, olhou para a casa do prefeito e viu que no telhado havia um bando de pássaros negros, ou seja, mais uma vez aparecendo, né? Os pássaros negros aqui, desconhecidos e tudo mais, né? Bom, começa a reunião ali do prefeito, então ele tem que decidir o que ele vai dar de resposta para Porto Alegre. Temos de decidir com a máxima urgência o que deve transmitir para Porto Alegre o telegrafista a fim de acalmar em Porto Alegre lá, né? E o que diz o capitão? Acho melhor passar um telegrama cortês desmentindo todas as infames, que isso tudo não passa de boatos. Só que aí nós temos o Dr. Lúcio, né, que é aquele que vai fazer o discurso, que sabe escrever bem, que é intelectual ali. O que ele diz? Ó, uma dose da energia do coronel e uma dose da prudência do capitão, nem mandar Porto Alegre aquela parte, nem pedir desculpas. Se o senhor não recebeu nenhuma mensagem, nada deve responder. Só que aí o prefeito vê que o pessoal está enrolando, ninguém tem uma definição. Ele diz, eu mesmo vou escrever e eu mesmo vou mandar para Porto Alegre isso aí, tá? Devo informar, então ele vai dizer, devo informar que a cidade toda se prepara para festejos da independência do Brasil dentro do maior civismo e fé no grandioso futuro de nossa pátria, sendo infundadas denúncias certamente feitas por elementos comunistas. Ou seja, o que diz o prefeito, né? Ó, talvez estão tentando nos boicotar, enfim, que a gente está aqui nessa felicidade dos festejos da independência, e essas denúncias foram feitas aí por comunistas, né? O que o prefeito pensa? Deve haver aqui alguém na cidade que está fazendo passar coisas para fora. A gente evita que as coisas entrem, mas não está evitando que elas saiam. Quem poderá ser? Ou seja, não tem como bloquear tudo, né, o pastor ali. O prefeito, né, não tem como bloquear tudo. Alguma coisa vai vazar, alguma coisa vai entrar, isso aí é óbvio, né? E aí eles começam a ver, né? Bom, quem é que pode passar coisas para fora? As cartas são todas elas, passam nos correios e elas são vistas por nós. Rádio estamos tirando, os jornais não entram. Então, quem é que tem telégrafo aqui? O pastor? Pode ser, o seu Valério também, né? Enfim, vamos ficar no bico deles. E o que as irmãs voltam a ver? Não sei por que os urubus resolveram pousar todos ao mesmo tempo no telhado da casa do prefeito. Então, toda essa questão desses urubus, desses pássaros que estão sempre agora na cidadezinha ali, tá muito estranho isso aí. Bom, o que faz o coronel, né? Ele entregou a resposta lá pro pastor mandar para Porto Alegre, tá? E o prefeito ele quer saber como é que estão esses preparativos, basicamente, para a Semana da Pátria. Quero saber se esses rapazes integralistas vão ou não tomar parte no desfile de segunda-feira, incluindo-se a banda de tambores deles. Como está a apresentação dos alunos do colégio? Olha, esse professor Ulisses nunca me pareceu que queira colaborar. Então reparem, né? De certo modo, as preocupações do prefeito aqui têm lógica, né? Porque o professor Ulisses não está nem aí para desfile. Ele está conversando com os alunos estão indignados, estão contra o prefeito, né? E o capitão Ernesto está garantindo, não, os ensaios estão bem, os alunos vão participar e tudo mais, né? E o coronel quer saber, tá aí, palanque, bandeiras, tudo isso aí, né? Que não aconteça o que aconteceu com o prefeito de Santa Maria, que num dia de desfile, na hora do hino nacional, fizeram um palanque vagabundo, ele afundou com toda a gente soalho dentro. E aí ele quer o quê? 3 mastros, na verdade, né, para botar a bandeira do Brasil,
A bandeira do Rio Grande do Sul é a bandeira de Lagoa Branca. E como é que ele descreve ali a bandeira de Lagoa Branca? Ó? 4 listas horizontais, a de cima amarela, a segunda será azul, a terceira verde, a última branca. Cada uma simbolizando uma coisa, né? Amarela, enfim, paz, azul, céu, verde, natureza, branca, paz e tudo mais, né? No alto esquerdo, uma grande estrela branca, de 5 pontas, que é a religião, e dentro dela um pequeno livro aberto, um arado em homenagem ao cultivo da terra, uma cabeça de touro. Repara que ele quer colocar 500 mil coisas, né? Ó, a frase ouviram do Ipiranga, depois até achei que poderia ser ouviram do Soturno, porque tem o rio ali, né? Chamado Soturno, que dava mais cor local, mas a Dona Esperança disse que não cabia. Então ele quer poluir, na verdade, né, ali a bandeira no caso, né? E o Lúcio está preparando o discurso do prefeito. Depois virou-se para o tenente Hipólito. Espero que o senhor saiba como manter a ordem e impedir que elementos desqualificados perturbem as festividades. Então qual é a ideia, né? O prefeito já diz, vocês aí, tenente, inspetor, sargento, capitão, eu não quero nenhum elemento que tente bancar o engraçadinho para desvirtuar o dia da semana aqui, né? Propriamente o 7 de setembro, o dia que vai acontecer a segunda-feira aí a festa, né? E aí o prefeito também cobrando, né, sobre os rádios, enfim, né? Só que o Paulinho diz, não, a gente foi até lá a casa do pastor, batemos lá, não tinha rádio nenhum. E foi lá, diz o Paulinho, que terminei batendo com a cara num cacho de morcegos ruivos. Bom, Maria de Lourdes enxergou apenas o mendigo Zé da Banana ocupando seu lugar de sempre na escadaria da igreja. O inspetor Paulinho vai para a casa do Dr. Fadu. É importante aqui porque elas veem também os mendigos. E os mendigos depois a gente vai ver que tem uma importância aqui, porque o prefeito vai querer sumir com eles, né? E por que o inspetor foi para a casa do Dr. Fadu? Para, de novo, né, limpar a ferida, porque o que antes o Dr. Fadu disse, isso não era nada, né? Agora a ferida tá feia. E as irmãs vendo sempre isso aí, ó. O inspetor saiu agora da casa do médico e vai agora na direção da prefeitura. Reparem que elas sempre sabem o entra e sai, mas não o que acontece no interior. Bom, e aqui a gente entra agora com a preocupação do prefeito, que é o seguinte, nós vamos fazer o 7 de setembro, ok, solenidade, tudo ok, tudo bonitinho, mas e os mendigos, né? Quero me referir aos nossos mendigos, esses infelizes, irrecuperáveis para a sociedade. Vamos tirar da cidade. E o que o Paulinho tem a ideia, né? Arrebanhar essa gente e fechar lá na cadeia velha, deixando a cadeia nova, só alguns presos e tudo mais, né? Então, reparem, ele quer prender, pelo menos nesse dia, os mendigos, para eles não atrapalharem, não ficarem pedindo coisas ali, não sujarem a cidade, né? Só que quando o que acontece, né? O Paulinho acaba dizendo que o Dino tá preso. E aí o prefeito fica muito irritado porque ele quer saber, um pouquinho, o Dino tá preso? Por quê? O homem que eu encarreguei de fazer a letra pro hino de Lagoa Branca tá preso? Mas de jeito nenhum. E eles vão dizer, não, mas olha só, a gente encontrou um livro subversivo do Jorge Amado e tudo mais, e o prefeito não quer nem saber. Soltem o Dino de uma vez. Ó, e outra coisa. Hoje de noite, quando estiver bem escuro, e as irmãs Pilar não puderem enxergar nada com a porra daquele binóculo, o Paulinho Caçales, o inspetor e mais um praça de confiança, tratam de apanhar esses mendigos todos. O Zé da Banana, o Cabeça de Boi, a Dama das Camérias, pode ser o Carrapicho e também o Juca Padeiro. Peguem esses, vamos supor, né, esses 5 aqui mendigos que são citados, botem no Ford, nada de violências. Façam uma viagem para um asilo, digam que vocês estão indo para um asilo que tem muita sopa, que tem muito pão, que tem médicos, tem remédios. Só que larguem e mintam para eles. Larguem esses mendigos numa rua qualquer da primeira velocidade que acharem melhor. Coisa de 20 ou 25 quilômetros. Por quê? De maneira que eles, se quiserem voltar, levem no mínimo 15 dias. E aí as festas já passaram, certo? Ou seja, o prefeito diz, mas eu não quero nada de violências, nada. Só é para pegar os mendigos e largar bem longe. Bom, aqui a gente volta agora, né? O professor Ulisses está no colégio, quase de noite. Então, ele está preparando alguma coisa ali, né?
E claro que as irmãs estão desconfiando disso. E o que diz o professor? Pessoal, quando escurecer mais, não devemos acender a luz. Mas cada um abre o livro de história no colo e, para todos os efeitos, se der uma batida policial aqui, eu estou dando uma aula extra, certo? Então o professor está ali com os alunos, tá? Bolando alguma coisa. E o prefeito ali, né, agora vai falar com o capitão, e o capitão pergunta, né, para o prefeito sobre as notícias do jornal. Até agora já morreram cerca de 100 mil homens na Guerra da Espanha. Toledo sitiado, e lá se vão mais soldados contra o muro e pum, 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 mais fuzilamentos. E aí aquela ideia, né, de que tem muita coisa acontecendo e o prefeito diz, não, isso a cidade não vai ficar sabendo. E o prefeito, ele é daqueles assim que lembra que ele já tinha dado no meio do professor no sentido, o senhor dê aula, não se meta em política. Se meter em política, eu te mando para uma outra cidade. E aí ele lembra também que ele teve uma discussão assim, o prefeito, né, com o padre, porque o padre quis se meter em política, e o que fez o coronel? Ameaçou o padre. Tipo, deu um sermão no padre. Se o meu estimado e respeitado representante de Deus aqui na Terra abrir mais uma vez o bico, ou seja, falar sobre política, manda os meus homens lá na sua casa paroquial, padre, e eles vão e tiram esse pano preto, o hábito religioso, viram o meu caro sacerdote de bunda para cima e aplicam 200 palmadas nesse traseiro rosado. Se insistir, são 400. Então aí, repare, né, que o prefeito, tudo é bem ditatorial aqui, né? Ou seja, entrar em campo que não é o teu, padre, professor, ele está tendo já alguma resposta, né? Bom, aí o prefeito, né, quer saber se já estão preparados ali para levar os mendigos, né? E aí ele diz, coronel, já tenho todos esses miseráveis aí fora dentro do Ford. E aí o prefeito se irrita, mas só um pouquinho. Eu sei que tá noite e tudo mais, mas se alguém vê e tudo mais, né? Não, posso jurar que ninguém viu nada. A noite está escura, as irmãs Pilar já foram para a sessão espírita. Então aqui, né, já recolheram então os mendigos para dentro do Ford velho da prefeitura ali, tá? Bom, agora a gente vai para a sessão espírita, né? Na pequena saleta de entrada havia um banco desses de igreja e nele ficaram Maria Celeste e Maria de Jesus, as católicas, e as duas irmãs protestantes Maria Madalena e Maria da Graça. As outras duas, Maria de Fátima e Maria de Lourdes, entraram para a sala de sessões, as espíritas, né? Lembrando que a Maria da Glória está em casa, cuidando da casa. E quem vem ali também, né, é o vereador, aquele Paulino Paim, aquele que coloca o amante para dentro de casa e tudo mais, né? E o que as irmãs já comentam, disse Maria Celeste. Isso, ele veio para cá só para não ficar na rua enquanto o outro se refestela lá com a mulher dele. Bom, o sargento mesmo verificou se a tranca havia sido bem colocada. Bom, o Deoclésio, lembrem do sargento Deoclésio que tem um caso com a Isabel, que é a mulher do capitão, o capitão Ernesto. Então ele mesmo ali verificou, né, se a tranca está bem colocada, porque ele vai transar com a Isabel, que é a mulher do capitão, e não quer que, enfim, o capitão chegue e veja os dois, né? Só que aí dá uma briga entre ele e a Isabel, o Deoclésio briga com a Isabel, tipo, terminando o caso ali. Ele, o sargento, terminara de vestir, se enfiou o cap. Pelo que estou entendendo, é o fim mesmo, é decisão tomada. E a Isabel cruzou os braços e disse, é o fim mesmo. Vai tentar a melhor sorte com uma daquelas vagabundas lá do cabaré da Zica. E aí a Isabel, inclusive, pega uma navalha ali, né, enfim, pra ir pra cima dele, porque ela briga, mas ela quer ficar com ele, né? Ela investiu nele. Vou te deixar marcado pro resto da vida, tá? E aí o que faz, né? O Deoclésio foge, só que no outro dia tá lá a Isabel, enfim, implorando que ele volte para ela, Meu querido Deoclésio, um coração partido de tristeza só pode agora, de joelhos, te pedir perdão. Volta, te espero esta noite na hora de sempre. Da tua, inteiramente tua escrava, Isabel. Então vocês marquem aqui também, né, dessas mulheres aqui, as que traem os que fazem parte, né, de certo modo, do aparato aqui policial do prefeito. A gente chega no dia 5, é sábado, 5 de setembro de 1936, um sábado, 6h30 da manhã, Maria da Glória servia café para as irmãs. Então elas estão preocupadas em terminar também a toalha para o padre, que vai fazer uma rifa, e elas já estão no binóculo, a coisa na prefeitura.
começou Maria da Graça. Nunca o coronel chegou tão cedo. E ó, o capitão Ernesto acaba de chegar, vem vindo o doutor Lúcio e lá também o doutor Rui. E aí o prefeito, de novo, chamando todo o aparato dele ali, né, administrativo, político, policial, e ele quer saber como é que tá o jornal, dali, né, a edição de domingo do jornal A Voz da Lagoa, ó. Aí leem para ele, né, o coronel João Cândido Braga Jardim, chefe supremo dos destinos de Lagoa Branca, papapá, sabe aquelas notícias assim, reportagens puxa-saquismo para cima dele. O próprio estado do Rio Grande do Sul, que é governado pela mão firme e pela clara evidência do excelentíssimo senhor general Antônio Flores da Cunha. E aí, claro, né, eles mostram como é que tá ficando a edição do jornal, o prefeito, não, tudo legal, né? Só que aí eles dizem, e o que a gente faz também com as notas fúnebres? E o coronel diz, não tem nota fúnebre, não tem nenhuma notícia de morte nesse dia. Notícia apenas feliz, nenhuma notícia triste, tá? E ele está encerrando ali, na verdade, né? Mas ele também quer que o pessoal vá lá dar uma visita no professor Ulisses, ó, uma visita ao grupo escolar. Eu ando meio desconfiado com aqueles rapazes. Bom, voltamos ao binóculo. Ó. Ué, exclamou espantada Maria de Fátima na janela. O Ford da prefeitura vem atravessando o rio Soturno de balsa. Que teriam eles a fazer do outro lado do rio? Então reparem que elas desconfiam. E a gente sabe que dentro desse Ford estão ali os mendigos, certo? Ou seja, né? O que aconteceu agora? O Paulinho, ele vai até a prefeitura falar com o coronel, com o prefeito da cidade, né? E diz, ó, deu tudo certo, o plano deu certo, eu levei embora os mendigos, né? E aí o coronel pergunta, e onde deixou esses infelizes? Perguntou o prefeito, para retornar assim tão cedo. E aí o Paulinho mente na cara de pau e diz, não, eu encontrei um caminhão vindo lá de Cruz Alta e perguntei para eles se eles não poderiam levar esse pessoal todo para Cruz Alta e tudo mais, né? Enfim, se ele estava vindo de lá e tal. E que eles tinham, os mendigos, né, que eles tinham parentes naquele município, eu dava uma boa gorjeta, eu havia encontrado todos eles na estrada e tal, né? Mas é uma mentira. Só que, né, enfim, o capitão começa assim, mas será que isso não vai dar problema? E aí diz, ó, o prefeito já diz, se a coisa não der certo, Paulinho, pode ficar sabendo desde já que o erro vai lhe custar o emprego, tá? E aí deixam o prefeito sozinho ali e tudo mais, e quando o prefeito está sozinho, que ele vê 2 pássaros negros de papo vermelho, imóveis como se fossem empalhados. E aí o prefeito fica irritado com esses pássaros aí e chama um funcionário, vem cá, vem pra cá, toca a pedra nesses passarinhos, só que o funcionário vem e diz assim, mas onde é que tem? Não tem nenhum pássaro. Então reparem que a gente começa a ver essa coisa maravilhosa aqui, esse realismo maravilhoso, né? Enfim, essa alegoria aqui desses pássaros que aparecem aqui na cidadezinha, né? Bom, o que dizem as irmãs? O capitão e o inspetor. O capitão, o Ernesto e o inspetor Paulinho Cassales estão entrando no 18 do Forte, informou Maria Madalena com voz contrariada. E aí, claro, os dois se sentam ali e o capitão quer saber do Paulinho, né? Enfim, do inspetor, quem é que está mais preso ali, né? Os 3 que o senhor agora já sabe, mais 2 da zona dos pescadores, 2 mulatinhos e mais 2 alunos do professor Ulisses. E aí, tem uma revelação agora, porque o inspetor diz assim, ó, eu estava falando aqui com o Dr. Fadu, e ele, que é homem instruído, o doutor, me disse que tem um italiano lá dos lados da terra dele, que havia empregado choque elétrico para curar doenças da cabeça. E o que fez o Paulinho, né? O Paulinho encomendou um eletromagneto, assim, né? Um eletromagneto, que fosse possível dar choque. Mas para que o Paulinho pega isso aí? Para tortura. Uma noite dessas eu fiz uma experiência com um pretinho. Amarrei os polos por meio de fios desencapados nos dedos dos pés e das mãos e girei a manivela. Meu capitão, precisava ver o filho da puta, parecia um sapo pulando. E com isso arranquei o nome de mais 3 amiguinhos dele. Ou seja, aqui claramente a questão da tortura. Alguma coincidência com a época ditatorial, né? Ou seja, o que fez o Paulinho? Encomendou então, né,
um eletromagneto para fazer isso aí, tortura, né? Choques e tudo mais. Bom, Maria de Jesus, o que ela diz? O inspetor caminha agora para a casa do Dr. Fadu. O inspetor é o Paulinho Cassales, que é também ali um terrível, né? Terrível. E ele tá ali perguntando pro doutor, essa merda não fica boa nunca mais, a minha cara e tudo mais, né? Enfim, o senhor falou que não era nada, olha só o jeito que tá, né? E aí, claro que quando o Paulinho vai no doutor, o doutor também, ele era do centro espírita. Ele é o espírita ali, né? E o inspetor Paulinho quer saber, vem cá, e as irmãs? O que o senhor tem para me dizer daquelas irmãs, as irmãs Pilar ali? E aí o que diz o médico? Ontem recebemos os pais das irmãs Pilar na sessão espírita. Eles não querem acreditar que estão mortos. Elas pensam que vivem só às 7 naquela casa. Mas o pai e a mãe passam os dias e as noites lá, estão sempre ao lado delas, e a grande força de atração ali é aquela irmã mais nova, a Maria da Glória, a que nunca aparece e a que nunca sai, a que faz todos os serviços de casa, a que toma conta das outras e que, para mim, deve ter fortes poderes mediúnicos. Repare então, né, que 6 irmãos vão, saem, só que uma sempre fica em casa, que é a Maria da Glória, que a gente até então não sabe qual é a religião dela. Ela é a mistério ali, ela não sai, ela que faz todos os serviços de casa e tudo mais. Só que o Fadu, que é espírita, diz: a força de atração é a Maria da Glória. Bom, aí o inspetor sai, vai conversar lá com o fotógrafo, né? O fotógrafo, como é que é o nome dele mesmo? É João, alguma coisa, João Lopes, né? E o João Lopes está preocupado porque o filho dele, o Mário, foi preso. E ele pergunta pro Paulinho, né? Vem cá, o meu filho Mário, ele foi preso junto com os outros rapazes. Será que o meu caro inspetor não poderia fazer alguma coisa? Só que, claro, né, o inspetor dá um sermão no fotógrafo, diz que ele é que tem que olhar pelo filho, tá? E é isso aí, né? O quarto dele estava a galena proibida, o rádio, e é o responsável por desviar do bom caminho os outros 2 rapazes, ou seja, né? O teu filho estava com o rádio escondido. E aí o fotógrafo diz, né, mas eles estavam ouvindo música, marchinha de carnaval e tudo mais, né? E aí o inspetor já se irrita, não, fica na tua, tá? Se o senhor complicar, o seu filho vai apanhar, tá? Então é mais ou menos isso aqui, certo? Então a gente vive esse clima aqui dentro da prefeitura, né? E aqui agora, reparem, né, que as irmãs que sabem de todo mundo ali, basicamente, né, elas começam a sentir falta do quê? De um mendigo ali, que é o Cabeça de Boi, que vinha pedir coisa para elas. Ó. Maria Celeste perguntou para dentro, Maria da Glória, o Cabeça de Boi não apareceu hoje para levar a comidinha, estranho, né? Bom, o que a gente tem aqui, né? Agora, lembrem lá do Dr. Lúcio, que a mulher tinha mandado uma carta para Porto Alegre, foi interceptada, enfim, abriram, né? E agora ela manda outra. E agora estão pressionando ali o Lúcio e tudo mais, né? E o Lúcio quer dizer assim, tá, mas só um pouquinho, vocês abriram a carta da minha mulher e qual é o conteúdo da carta? O capitão já chega e diz, ó, esses assuntos que ela fala mal de ti, do casal, não vou revelar, mas assuntos políticos, sim. Imagine, doutor Lúcio, que a sua esposa, a dona Benigna, chama o coronel, o nosso prefeito, João Cândido, de déspota, de ditador sem entranhas, que aqui a cidade, Lagoa Branca, é um grande centro de concentração, e pede que a irmã compareça ao comando da brigada a fim de revelar tudo. Ou seja, por causa da tua irmã, a gente pode passar por maus bocados. E aí estão ameaçando o Lúcio. Ou seja, tu vai lá falar com a tua mulher, mas não é para ameaçar a tua mulher, não é para ela desconfiar, tá? Mas repare, né, aquela questão que o prefeito diz, é proibido entrar, proibido sair, mas está saindo e está entrando, tá? As informações todas, né? Maria de Fátima percorria a cidade com as lentes poderosas do binóculo. Oh, o doutor Lúcio acaba de sair da delegacia, disse ela de boca cheia, anda de cabeça baixa, mas o capitão e o inspetor ficaram ainda lá dentro. Bom, e agora a gente tem uma revelação. O que o Paulinho Cassales, o inspetor, fez realmente com os mendigos ali, ó. Nós pegamos os mendigos, botamos no Ford e ninguém viu. Escolhi 3 praças da minha inteira confiança, os que têm o rabo deles na minha mão. O que aconteceu? Nós estávamos andando, houve um acidente na passagem da balsa.
E os mendigos tinham descido do Ford para tomar um pouco de ar fresco da noite. Só que numa manobra infeliz, eles escorregaram nas tábuas molhadas e ninguém conseguiu segurar. De uma coisa pode ter certeza, esses não voltam mais. Por quê? Porque a correnteza se encarrega de levar os corpos para o rio Guaíba ou para a Lagoa dos Patos. Ou seja, escorregaram nas tábuas molhadas, ninguém segurou, os mendigos caíram ali na correnteza, morreram afogados, né? Então não teve aquela história de colocar num caminhão, foram para Cruz Alta, nada disso, né? Bom, enquanto isso, reparem, né, que o Dr. Lúcio está chegando em casa, mas ele vê a esposa, a Dona Benigna, né, muito estranha ali. E os dois discutem, ele sai de novo e as irmãs já dizem, ó, o Dr. Lúcio sai de casa e caminha nesta direção, deve ter havido briga e das feias, hein, disse Maria de Jesus. Ele já entrou aqui no beco da Zica. Ou seja, será que ele vai lá para casa de prostituição, né? E para elas é muito estranho ele, o Dr. Lúcio, que não é dado a essa questão toda, né? Ir para uma casa de prostituição e principalmente de tarde, né? Com a luz do dia ali. E qual é o detalhe? O Dr. Lúcio entra no cabaré da Dona Zica ali e ele pede para alugar um quarto, mas detalhe, quarto não para transar, só para descansar, para ter um lugar de descanso para poder dormir. Ele diz, ó, quarto sem mulher, respondeu ele. Chegou na porta dos fundos e viu as 6 irmãs aglomeradas na janela. Reparem, né, que ele vai ali e olha, tá as 6 irmãs fofoqueiras olhando ali, né? Bom, o coronel João Cândido terminou de ler o folhetim Flávia, guardou o recorte do Correio do Povo na gaveta. E aí, o que vai acontecer, né? O prefeito, ele chama um funcionário ali, que é o Lauro, né? Diz assim, vai lá e chama o doutor Lúcio. E aí, esse Lauro vai até lá, bate, só que quem abre é a Dona Benigna. Por quê? Porque não tá ali o Lúcio. O Lúcio tá lá na casa da Zica, né? E aí ela pergunta, como é que é mesmo o teu nome, Lauro? Então tu trabalhas na prefeitura? E eu nem sabia. E aí a Dona Benigna, que ficou sabendo que o marido tinha ido para casa da Zica, mas ela não sabe, por exemplo, que o marido foi lá só para dormir, descansar. Ela pensa que o marido foi procurar uma prostituta. O que ela faz? Ela seduz esse Lauro, tá? E vai transar com ele, ó. Ele acha que eu não vi para onde ele foi, o meu marido? Pois ele vai receber na mesma moeda. Se ele me traiu lá com uma prostituta, eu vou traí-lo agora com esse menino Lauro aqui. Quem procura, encontra. E aí ela leva o Lauro pro quarto, transam, mas depois, né, ele sai correndo e tá com medo aí, né? Enfim, e aí é legal porque o Lauro volta lá pro prefeito e diz, ó, o doutor Lúcio não tá em casa. E o prefeito, mas vem cá, tu leva 1 hora para voltar para dizer isso, né? E aí o Lauro diz, olha, ele mente na verdade, né? Teve uma pessoa que me falou que o Lúcio, como é que eu posso dizer, prefeito, o Lúcio tá lá na casa da Zica. E aí o prefeito diz, sabe o que tu estás dizendo, seu cão? Então um homem da dignidade, Dr. Lúcio, ia se meter numa casa daquelas putas num sábado à tarde? E aí o coronel acaba indo lá para ver se é verdade mesmo, né? E o que acontece? As irmãs no binóculo estão vendo. E Nossa Senhora da Conceição, disse Maria Jesus, lá vem o coronel João Cândido. E aí ele tá indo lá para casa da Zica, né? E reparem, né, que ele tá passando pela casa da Zica e o coronel olha as irmãs aglomeradas ali na janela. E o que ele diz, ó? Andam metendo o bedelho na vida dos outros, seus urubus engomados. Elas fecharam a janela. E aí o prefeito invade a casa da Zica, né? Enfim, não tá nem aí. E aí a Zica já diz, né? O que é isso, coronel? Não se respeita mais a casa alheia? E aí eu quero saber onde é que tá. Afinal, diz ela, vivemos na legalidade. Pagamos a nossa taxa todos os meses para o inspetor Paulinho. Só que qual é o detalhe, né? O prefeito não sabia dessa propina, né? E aí ele diz, bom, depois eu quero falar sobre isso. Onde é que está o doutor Lúcio, né? E aí a Zica diz, ó, quem se encontra na casa de momento é o doutor conselheiro, que alugou um quarto apenas para descansar. E aí, qual é o detalhe, né? As prostitutas, de certo modo, elas ficam muito felizes ali em ter a honra do coronel, a presença do coronel, né? E aí o coronel fala ali com o Lúcio e o prefeito, né? Pergunta o que tá fazendo aqui. Ele diz, não, eu tô descansando. Não, mas só um pouquinho. Tá descansando? Tu entrou na casa de uma
uma casa de prostituição, então por que tu não tá com uma mulher? Que aproveitasse então, né? E aí o prefeito até diz, olha, tem uma das meninas aí que, pá, um dia eu vou levar lá para a prefeitura, né? Escondidinho e tudo mais, né? O prefeito nesse sentido. Bom, eles conversam, né? Mas o que ele quer saber? Onde diabo o inspetor Paulinho anda metendo dinheiro do imposto que ele cobra da Zica? Porque tá indignado com essa propina, né? Mas aí o prefeito pensa melhor, pensando bem, deixa esse dinheirinho lá com o inspetor. Não quero dinheiro de putaria nos cofres da minha prefeitura e o inspetor ele faz bem o serviço dele, né? Bom, reparem, hoje é dia de reunião dos integralistas, disse Maria de Lourdes para as irmãs. Maria de Lourdes comentou que o João da Lagoa, o sacristão, havia dito que iam realizar a Noite dos Tambores Silenciosos e que eles calculavam encher o salão principal da sede com mais de 40 militantes. Então nós vamos ter aqui a reunião dos integralistas. Ó. O jovem Ruben Miller, lembrem dele, tá? É aquele, né, que estava lá com a mulher do vereador Paulino Paim. O Ruben Miller colocou-se no centro da mesa, nas paredes laterais faixas como o integralista é o soldado de Deus e da pátria, homem novo do Brasil que vai construir uma grande nação. E claro, começa a reunião integralista ali, eles em um manifesto, e detalhe enquanto isso, né, a dona Benigna, ela continua ainda, né, enfim, traindo agora o Dr. Lúcio, com o Lauro aquele e tudo mais, né? E tem até uma cena engraçada, porque quando eles estão transando ali, ela não gosta de transar com um homem que está de meia. Então ela pede pro Lauro tirar as meias. Só que aí tá chegando o Dr. Lúcio. E aí o Lauro pega a roupa, se esconde e tudo mais, né? Só que ele esqueceu uma meia. Correu na direção dos fundos, o Lauro pulou com facilidade o muro baixo, mas ele esqueceu uma meia ali, né? E aí o marido pergunta, vem cá, por que a porta estava fechada? E aí ela mente, não, tô com medo de fantasma e tudo mais, né? E ela se queixa, diz, eu sei que eu não sou a mulher que tu queres, Dr. Lúcio. Talvez se eu fosse lá para a casa da Zica, aí sim tu ias me procurar. E aí ele diz, né, não, só um pouquinho, eu não sou homem de procurar prostituta e tudo mais, né? E foi uma verdade, né? O Dr. Lúcio não procurou, só foi lá para descansar, né? Só que a mulher, ao saber que ele entrou na casa de prostituição, ela depreendeu, foi me trair e pagou na mesma moeda, né, com o Lauro ali, tá? E há uma cena engraçada também, porque os dois começam a transar, o marido e a mulher, o Dr. Lúcio e a dona Benigna, né? E ela que tinha dito antes pro Lauro tirar as meias, né? Porque ela não queria transar com o homem de meia, que tipo parecia um ladrão, agora ela tá ali com o marido, ela diz também, pode tirar as meias. Na tua própria casa tu vens pra cima de mim de meias, Dr. Lúcio? Como qualquer amante precavida e que teme a chegada do marido a qualquer momento, pode tirar, né? Só que qual é o detalhe, né? O Lúcio, depois ele acha um pé de meia, que é exatamente, né, do Lauro, só que ele não sabe que é do Lauro. E ele fica querendo saber, tipo, de qual homem que é, né? Ou seja, a mulher tá me traindo? De que pé é esse, né? Bom, vamos lá então agora. Ó. Caçares estava no último banco, ou seja, ele está lá vigiando, né, essa reunião integralista, com o rosto a latejar, o olho esquerdo quase fechado pelo inchaço da ferida, ou seja, ele está com essa, né, ferida aberta aqui. E detalhe, o Paulinho, o Caçares, o inspetor, ele está louco para mijar. Só que aí ele fica naquela, eu não vou levantar agora, não vou levantar, ele acaba se mijando nas calças. E ele sai dali da reunião dos integralistas, né? Quando ele vai pra rua, ele vê o capitão Ernesto. Ó, o que ele diz? Agora eu vou em casa trocar de calças. O capitão Ernesto acendeu um cigarro, perguntou, e como vai o fanatismo aí desses integralistas aí dentro? Paulinho ficou sério. O senhor está muito enganado. Patriotas mesmo estão aí. E quando o inspetor chegou na esquina, viu um vulto esgueirando-se pela porta da casa do capitão, escondendo-se atrás de uma árvore. Lembrando aqui, né, que o capitão, que é o Ernesto, ele tem uma mulher chamada Dona Isabel, só que a Dona Isabel trai o capitão com o sargento Deoclésio. E o que acontece? Quando o Paulinho vai para casa para trocar roupa mijada e tudo mais, ele viu um vulto ali dentro da casa, exatamente, né, da Dona Isabel. Só que ele tá curioso, né? Viu a janela sendo aberta, a Dona Isabel tirando a roupa, viu um homem no quarto.
Só que ele começa a ver, mas só um pouquinho, eu conversei com o capitão agora, o capitão não voltou tão rapidamente assim para a casa dele, é um outro homem. Mas então o capitão teria vindo tão rápido assim? E aí o que acontece? Ele acaba vendo ali o sargento Deoclésio de cuecas e a dona Isabel nu, os dois abraçados na frente de um grande espelho. Então ele consegue ver ali, né, o que está acontecendo. Só que o que acontece é um barulho, ó. De repente ouviu 2 pios mais fortes, só podia ser o grito daqueles pássaros negros. Então há um barulho ali, e o Deoclésio que está lá com a Isabel, está traindo, né, o capitão, ele já pega a arma, tipo, vê um vulto ali, né, só que o Caçares foge. Começou a vestir-se com rapidez o sargento Deoclésio, de quem houvesse visto um fantasma, gaguejou para Isabel. Acho que era o teu marido espiando. Ele deve ter pensado que eu ia atirar. E o pior, né, o sargento vai para a rua e ele dá de cara com o capitão. Só que não era o capitão que estava vendo ele trair, né? Quem viu foi o Paulinho, né? Os dois se olharam, o sargento ficou com a mão preparada para puxar o revólver. Só que eles conversam e tudo mais, e sempre os pássaros por ali, ó, 2 grandes pássaros, de onde vêm esses bichos que agora deram para aparecer em qualquer lugar. Eles se despedem ali, mas o que o sargento pensa? Quem é que estava me espiando? Quem era? Não era o capitão, mas quem era, né? Bom, agora outra cena de tortura aqui importante, né? Porque o doutor, que tem ali o Fadu, que é espírita, ele vai atender um rapaz ali que sofreu um acidente na prisão. E o que o capitão, o Ernesto, diz? Ó, esse arruaceiro desacatou um dos nossos guardas e o malfeitor revidou. Então ele apanhou, foi uma briga ali, né? Só que o doutor começa a ver que não foi um revide, não foi um acidente, foi torturado. Reparem, tinha vergões em todo o peito e nos braços, lanhos no rosto, um ferimento profundo no couro cabeludo. Então, o que diz o capitão, né? O capitão diz assim, não precisa se preocupar, doutor Fadu, eu vou tomar providências e tudo mais, só que o médico vê que foi uma tortura feia ali, ó. Deve ter mais de 5 costelas partidas, tem sinais de afogamento e de choques elétricos. E o médico diz, não tem o que fazer, ele está morrendo, tá? E aí então o médico sai e esse rapaz que foi torturado ali realmente dentro da prisão acaba morrendo. Então nós temos cenas assim dentro do livro, né? Bom, o relógio rolfenho começa a bater meia-noite, o orador terminou seu discurso, os integralistas do Brasil vão se concentrar 3 minutos em profundo silêncio. É a noite dos tambores silenciosos, ou seja, a noite em que há 3 minutos de silêncio. Tá? Aí depois eles leem uma oração e o Rubem Miller pronuncia as palavras do ritual. É a voz da pátria e da família da grandeza nacional. Esta mesma cerimônia acaba de ser celebrada em todas as cidades do país e o nosso amado chefe Plínio Salgado está nesta hora discursando na capital federal. O jovem militante Solano Cruz declamará a Noite dos Tambores Silenciosos de autoria do grande companheiro Jaime de Castro. E aí reparem, ó, 0 hora no cronômetro integral de toda a imensa vastidão da pátria, nas cidades, nos mares, nos sertões, um trágico bater de caixas surdas. É a noite dos tambores silenciosos. 3 minutos, o rufo no silêncio traduz um grande apelo e um grande choro e simboliza os nossos corações. Então eles começam a fazer nomeação ali de novos integralistas, o juramento, reparem, absoluta disciplina aos meus chefes e perfeita solidariedade aos meus camaradas. Segundo, dar a minha vida, se necessário, pela causa da Revolução Integralista. Terceiro, amar, respeitar e fazer respeitar o chefe nacional. Juramos fidelidade à doutrina integralista, a saudação integralista gritada por todos com o braço direito erguido, mãos espalmadas, Anauê, Anauê, Anauê. Então lembrar, né, que esse movimento aqui, essa ação integralista do Brasil, ela surge exatamente, né, nessa época aqui, uma época, uma alternativa a esse governo Vargas, alternativa ao movimento comunista. Então tinham toda essa questão de juramentos, de símbolos, de rituais. Reparem que essa saudação que eles tinham de origem indígena, que é Anauê. Bom, a gente chega no domingo, tá? Reparem que agora as irmãs aqui, elas estão preocupadas com a outra irmã, que é a Maria da Glória, tá? Porque a Maria da Glória ela é misteriosa, ela escondeu coisas em algum lugar que elas acabam não achando, tá? Ela não dorme, tá sempre acordada, então elas estão loucas para trazer ali o Dr. Fadu para examinar ela, né?
Maria Madalena retornou ao binóculo. Ora, escuta só quem saiu de casa tão cedo. Lá vai um inspetor Paulinho. Então, suspeitam ali, né? E qual é o detalhe? O detalhe é que o Paulinho, ele tá com uma bandagem assim na cara, e ele tá indo até o médico, porque não sabe como é que ele vai ir no desfile da segunda-feira, já é domingo, né? A não ser, como diz o texto, né, que seja representando um ferido da Grande Guerra, porque tá muito mal a cara dele, né? Bom, e o coronel tá preparando já a roupa dele, roupa cinza de passeio, a mesma que ele compareceu a uma audiência concedida pelo Getúlio Vargas quando era presidente do Estado, isso antes de 30. Então ele lembra que até saiu no Correio do Povo e tudo mais, e a mulher do prefeito, a dona Esmeralda aqui, né, toda feliz. Reparem, ó, estou me sentindo hoje como a primeira dama de Lagoa Branca. E aí eles estão indo para a missa no domingo, e o prefeito quer que esse 7 de setembro fique na história ali, né? Então tá a filha também, que é a Carlinda. E reparem que saiu o Jornal da Lagoa, domingo, né? Só que com um erro grosseiro de revisão. A palavra progresso aparecia com um S só. Bom, e o que a dona Esmeralda vê na rua, a mulher do prefeito? Repara, João, como essas árvores estão cheias desses pássaros negros de papo vermelho. O prefeito notou os pássaros nas árvores, em cima dos telhados, em cima de tudo ali, né? Enquanto a mulher do prefeito nota os pássaros negros, o que a filha do prefeito nota? Pai, que fim levou o mendigo que estava sempre ali? E o pai inventa, deve ter morrido e tudo mais, né? Bom, as irmãs ali estão chegando também para a missa, ó. Dona Esmeralda comentou com o marido. Ih, as irmãs parecem umas bruxas nesses vestidos pretos. O coronel com a mulher e a filha sentaram no primeiro banco da missa, só que qual é o detalhe? Enquanto tá rolando a missa, o prefeito tá só pensando em ódio, em como é que ele vai punir pessoas, em botar as pessoas no seu lugar, de certo modo. Quando terminou o ofício e saindo da igreja, deram com o padre na porta, cumprimentando as pessoas, e o padre começa a puxar o saco do prefeito, só que o prefeito não gosta muito do sotaque do padre. Lembra que ele já não gostava, que o padre queria se meter em coisas políticas, né? Só que o padre está se queixando do pastor. Ele diz assim, ó, o senhor já viu o desaforo desse telegrafista protestante, o pastor Ezequiel? Só na semana passada ele me levou 4 bons crentes lá para a igreja dele. Me roubou. E aí o prefeito diz, não posso fazer nada, padre. Não existe lei que proíba o telegrafista de pregar a sua religião onde melhor entender. Só que o padre de novo, né? E esses pássaros negros que andam por aí, o senhor não acha que é obra de feitiçaria? Bom, aí lembrar aqui agora, né, que as irmãs estão ali, estão comentando sobre vários assuntos, tá? Preocupadas exatamente, né, com a irmã, a Maria da Glória. Ela parece, ó, uma máquina, não cansa nunca, não para, não dorme, essa menina assim vai muito mal. E aí elas começam a observar quem? O Dr. Rui ali, ó. O Dr. Rui agora é integralista, desde que esta madrugada ele faz parte da milícia, ele fez o juramento ali. E o Dr. Rui, ele vai visitar o prefeito. O que ele vai contar, ó? Prefeito, tiramos 2.000 exemplares da Voz da Lagoa, fizemos a distribuição de madrugada e simplesmente 500 desapareceram da porta da tipografia. Encontramos as cinzas dele num terreno baldio da Rua da Cruz. E aí o coronel fica indignado, né? Tipo, vamos achar o culpado, vai ser castigado, mas só um pouquinho, né? Estamos em estado de guerra, atos assim subversivos podem muito bem ser enquadrados em lei marcial, mas não é para agora. Se imprima mais esses 500 jornais, tá? Só que o Dr. Rui conta mais um detalhe, ó. O problema é que dos 1.500 que sobraram, a gente só vendeu até agora 2 exemplares. Um para o João da Lagoa e outro para a Deolinda lá da Casa da Zica, tá? Porque queria ver a foto dela e tudo mais, né, no jornal. Só 2 jornais vendidos. Ou seja, estão boicotando ali, né? E o coronel diz, ó, qualquer coisa que me diz que nem tudo corre como eu queria. Com a merda desses urubus ainda por cima, em tudo quanto é lugar, né? Então, há um problema aqui agora, o boicote ao jornal. Só que o que faz o prefeito? Ele chega pro Dr. Rui e diz, ó, tá vendo essa penca de dinheiro? Vai o senhor mesmo distribuir esse dinheiro entre aquela gente do caminho da balsa. E esse dinheiro é para eles comprarem o jornal A Voz da Lagoa. E avise que terça-feira eles podem vir até a prefeitura, trazendo o jornal de volta, que o inspetor Paulo Caçares vai estar autorizado a comprar de volta cada jornal pelo dobro do preço que eles pagaram.
Bom, e aí as irmãs já vêm, ó, o Dr. Rui acaba de sair da casa do prefeito. E agora já muita gente começa a ir para o cinema. Só que o Dr. Rui não vai fazer isso. O Dr. Rui se toca para o cinema e ele não deu esse dinheiro, ficou com dinheiro para ele. Tá? Ele meio que acha errado a prefeitura fazer isso e tudo mais. E aí, no escuro da sala do cinema, ele estendeu de leve a mão, tentando tocar na mocinha Inês Giampaoli. Só que ela não tá nem aí para ele e tudo mais, tá? A sessão acaba e essa Inês nem sequer olha pro Dr. Rui. E no que ele pensa em gastar o dinheiro? Se aproximavam dele as duas mulheres da Zica, duas prostitutas da casa da Zica, né? E o que o Dr. Rui? Ó, eu tenho um bom dinheiro no bolso. Se vocês quiserem receber, ganhar, vamos ali na minha casa, tá? E aí essas duas vão, né? A Ofélia e a Margarida vão lá. E a Margarida diz, cruzes, isso é dinheiro pra gente passar 2 noites e 2 dias aqui nesta cama, né? Só que detalhe, não tem sexo. Só ficam ali se bulinando e tudo mais, e aí elas terminam, recebem um dinheiro e vão lá pra casa de prostituição, tá? E as irmãs já no binóculo, ó, não me enganei não. Ofélia e Margarida saíram do cinema e entraram na casa do Dr. Rui. E as duas voltaram depois lá pra casa de prostituição, né? E mostram pra Zica ali o dinheiro e tudo mais. E a Zica, que é a cafetina, a dona, né, diz assim, mas vocês não ganham isso no mês de trabalho, nem contando sábado, domingo e feriado nacional ou religioso, hein? E a Zica diz, ó, podem passar a minha parte, só que elas dizem, ó, só um pouquinho, a gente não usou a sua casa, foi na casa dele, nem as camas, nem lençol, nem toalha, nem bacia, nem o seu sabão, tá? Mas ela diz, não, mas faz parte do jogo, eu quero, tá? E aí a Zica diz, ó, e vão se lavar. Não precisa, o rapaz só burinou e se esfregou, não teve sexo. Bom, o que diz já Maria de Lourdes? Saiu agora da capela do reverendo, do pastor, um magote de meninos, carregando pilhas de volantes, de panfletos impressos, né? Nas mãos deve ser a resposta dele ao padre Bartelli. E o pior, né? O sacristão, o João da Lagoa, pegou um desses panfletos aí, tá? E o que diz a Maria ali, Celeste, né? Que é a católica, né? Padre Bartelli tem seminário. Ó a resposta, né? Resposta do pastor. Padre Bartelli tem seminário, estudou a Bíblia e os textos sagrados, sabe latim, o reverendo é apenas telegrafista, nem tirou, nem sabe latim. Maria... Desculpa, aqui é uma briga entre elas, né? Olha só, de religião, basicamente. Ó. Padre Bartelli tem seminário, diz o João da Lagoa, né? Estudou a Bíblia e os textos sagrados, sabe latim. Só que o pastor é apenas telegrafista, nem tirou seminário, nem sabe latim. Só que aí a Maria Madalena diz, a Bíblia não era propriedade da Igreja Católica e nem os padres deixam os cristãos ler a Bíblia. Maria de Fátima pediu que calassem a boca, lembrou que elas haviam feito um juramento de nunca discutirem religião para não acabar em desarmonia a união. Desculpa, aqui é uma briga, né, entre uma irmã, a Maria Celeste, católica, com a Maria Madalena, que é protestante, e a Maria de Fátima, que é espírita, vai ali e diz para não brigarem, porque elas nunca brigam com isso aí, para não provocar desunião nem desarmonia, tá? E aí o João da Lagoa vai ali para a casa delas, mostra o panfleto, né? Veja, Dona Maria Celeste, o que diz o telegrafista Ezequiel contra o padre Bartelli. E aí, nesse panfleto, o Ezequiel, que é o pastor, né, chama o padre de mentiroso, que não respondeu, chama de incompetente, que é um estrangeiro que está ali, né? Maria Celeste diz, isso termina numa guerra santa que só pode condenar Lagoa Branca ao fogo do inferno. O reverendo pastor estava sentado à entrada da capela, se transfigurava e ganhava imponência. Então agora, né, tá tendo ali a questão de irem na igreja protestante, tá? Então ele está recebendo todo mundo ali, cumprimentando as pessoas. E reparem, né, assim como as 6 irmãs, tirando a Maria da Glória, elas vão na missa católica, vão na sessão espírita, elas também estão indo onde? Exatamente na igreja protestante, tá? Quando as irmãs Pilar surgiram no portão, ele desceu os degraus e foi ao encontro delas, todas de preto sempre, né? Só a Maria da Glória não vem. Como sempre faziam Maria Madalena e Maria da Graça, foram para o primeiro branco, porque são protestantes. As outras 4 ficam atrás, né? 2 católicas, 2 espíritas, mas respeitam sempre ali, tá? E aí, claro, os músicos tocam, o pastor começa o sermão. Reparem que a gente teve uma entrada na igreja, tivemos uma entrada na sessão espírita e agora na igreja protestante aqui, ó.
Notou ao levantar os olhos do papel o pastor que mais da metade dos fiéis olhava curiosa para o forro do templo, então notou que, além da grande borboleta negra, muitas outras haviam vindo fazer companhia a ele. E o que acontece de maravilhoso também aqui é que o teto da igreja tem várias borboletas pretas ali. E o pessoal que está ali está olhando só para o teto, e o pastor está irritado, né, porque ele quer chamar atenção para o que ele quer falar, e o pessoal está olhando para o teto. Até que ele vai recuperando ali a atenção de todos. Ó. No final da pregação já estava mais eloquente, o pastor, entusiasmado, lembrou a frase de Rui Barbosa: o romanismo não é uma religião, mas uma política e das mais viciosas. Bom, termina ali o sermão dele, o pessoal sai, e aí o pastor chama os filhos, chama a mulher, para quê? Para tirarem as borboletas dali. Só que quando eles entram, não tem mais borboleta nenhuma. E aí entendam, né? Tem umas questões assim bem maravilhosas. Só algumas pessoas têm essa capacidade de ver, outras não. Às vezes está ali os pássaros, os urubus, os frangos, como eles chamam, né? Mas de repente já não estão mais ali. Bom, o que as irmãs dizem? O inspetor Paulinho piorou muito daquele enxume na cara. Um dos olhos já está fechado e agora só respira pela boca. Tá cada vez pior o Paulinho aqui, né? Tá muito mal. E elas estão saindo agora da igreja protestante, voltando para casa, e elas passam pelo vereador Paulino Paim, né? Lembra aquele vereador que aceita a traição? O infeliz está esperando que o outro saia da casa dele. Hoje em dia o gaúcho já não é mais o mesmo de antigamente. E aí, claro, elas chegam em casa, ó. Maria da Glória estava guardando no pequeno saco que sempre carregava com ela pedaços de pano, arame e lãs de todas as cores. E aí elas começam a falar sobre essas borboletas que estavam lá no teto, né? Enfim, né? Maria de Lourdes diz assim: eu lembro que a nossa avó contava uma história parecida, de que teve pássaros negros e tudo mais, e que isso aconteceu antes da independência do Brasil, quando uns pássaros assim pretos começaram a aparecer numa cidadezinha lá da fronteira com o Uruguai, e que uma semana depois começou a chover tanto que o rio encheu. Olha, esses bichos aí que estão na cidade anunciam desgraça, praga ou qualquer infelicidade. Bom, a gente chega no último dia agora, né? A gente chega dia 7, segunda-feira. O dia amanhecera nublado, céu ameaçador, os bandos de aves se entrecruzavam no alto. Ou seja, reparem que a gente terminou ali o dia 6 com a Maria de Lourdes lembrando, né, de certo modo, algo que aconteceu parecido, pássaros pretos, começou a chover, desgraça. E agora a gente vai ver que a cidadezinha também vai desabar um temporal aqui, né? E a Maria da Glória tá mal, por quê? Porque a irmã respirava com dificuldade, da sua garganta só saía um ronco muito feio. Ela tá sempre agora com sono, cansaço e detalhe, né? É bem no 7 de setembro. Só que o 7 de setembro houve toda a semana de preparação. Só que cadê o pessoal? A gente vê que tem gente boicotando. Não há ninguém nas ruas, disse Maria de Fátima. Estou achando isso muito estranho. E logo hoje, bem no dia, né? Porque nós temos o palanque pronto ali. E detalhe, o prefeito era para estar 8 horas de pé. E o capitão estranha. E o capitão vai até a casa do prefeito, tipo o prefeito, e o prefeito vai lá, acorda o prefeito às 9 horas. E o prefeito diz, mas só um pouquinho, mulher, por que tu não me acordou? Era 8 e tudo mais, já começamos errado, né? Aí o coronel vai lá, coloca o traje dele pro desfile. O coronel e o capitão, disse Maria de Fátima, saíram de casa. Onde diabo se meteu a gente da cidade? E não tem pessoas ali, o que tem são pássaros negros infestando a cidade, tá? E o prefeito começa a ficar louco, acha que estão sabotando ele, ó. Esse negócio de banda me preocupou sempre, eles misturam um hino nacional com o hino à bandeira, né? E ele pergunta, vem cá, e o professor Ulisses? Ó, o capitão diz, ele me disse que vir não vinha, estava muito velho para desfile. E os alunos dele? Ó, o professor disse que, né, não posso garantir, porque sabe como é que é essa juventude e tudo mais, né, enfim. E aí o coronel se irrita. Vai me dizer que ninguém mesmo desfila hoje, capitão? Aí o capitão diz, não, o senhor pode ter certeza que os integralistas vão desfilar. Ah, eu ia até me esquecendo disso, capitão. Esta noite morreu a mulher do Nino Danese, do 18 do Forte, a dona Cléria. O doutor disse que foi do coração. Já deu o atestado de óbito e deve ser enterrada hoje de tarde. Só que aí o prefeito fica indignado, né? Enterro hoje, no 7 de setembro? Mas de jeito nenhum, proíbe, né?
Saíram agora 4 rapazes da casa do professor. Olha, informou Maria de Fátima. Cada um vai para um lado. Estão botando qualquer coisa debaixo das portas. Isso é importante agora, porque o que a Maria de Fátima vê? 4 rapazes que saem, alunos que saem da casa do professor, cada um para um lado e estão botando coisa embaixo da porta, um panfletinho embaixo da porta, tá? E o único que está em movimentação é a ação integralista. E agora nós temos uma cena legal aqui, né? Porque o Dr. Lúcio, ele brigou com a mulher, a Benigna. Por quê? Porque ele achou, lembrem, né? Uma meia só de um homem lá na casa. E aí ele vai para a prefeitura, tá lá, descornada, aquela coisa toda, né? O que ele diz para o prefeito? Parece que tudo está dando errado. E agora saio na rua e vejo que o tempo está para a chuva, as ruas estão vazias também, né? E aí o coronel diz, ó, capitão, todo mundo aqui, vem cá, Dr. Lúcio, todos voltem para casa, todos busquem a família, porque vai começar o desfile, ponto, tá? Com gente ou sem gente, o 7 de setembro há de ser comemorado aqui em Lagoa Branca, né? E agora, mais notícias, ó. O tenente ofereceu cadeira para os visitantes. Eram 4 homens, 3 agricultores e um tratorista que vieram ali. E o tenente, que é o delegado, pergunta, né, o que aconteceu? E esses 4 homens dizem, né, que acharam corpos afogados, corpos mortos, né? A gente sabe de quem são os corpos, são dos mendigos. Eles tinham sido chamados por uns vizinhos na curva do Soturno, haviam encontrado na curva do rio, enganchados nos galhos de árvore, 4 corpos de afogados. Uma mendiga que chamavam de Dama das Camélias e que os outros também deviam ser mendigos, e que tinham marcas de porradas na cabeça e no corpo. Ou seja, aqui a gente já vê, né, que o Paulinho mentia muito realmente, né? O Paulinho é adepto da questão da tortura. E aí o que o tenente diz, né? Os senhores voltem para a cidade de vocês, deixem os corpos onde estão e ninguém vai fazer nada, né? A gente vai buscar amanhã e tudo mais, né? Só que as irmãs já estão no bico ali, ó. Ó, devem ser agricultores do sul, alguma coisa eles vieram denunciar, né? E a dona Esmeralda ali, ó, tipo mulher do prefeito. Onde se meteu toda a gente da cidade? Não vejo ninguém nas ruas, ninguém na praça. E para piorar agora, começa a chuviscar forte, né? E o coronel quer saber onde está todo mundo. Aí o capitão diz, bem, coronel, fiz o que pude. Não encontro uma explicação para isso, a não ser que esses rapazes do professor Ulisses, uns comunistas deslavados, tenham feito tudo a sangue frio esse boicote aí, tá? Só que acontece, né? O pelotão dos integralistas está vindo, está marchando. Só que o prefeito diz, eu não estou ouvindo nada, né? E vamos lembrar o título também, né? Tem os tambores silenciosos aqui, né? O pequeno grupo de integralistas já estava mais perto, mas as baquetas repinicavam nos coros e ninguém ouvia nada. Ou seja, estão com os tambores, mas ninguém ouve nada, né? Por causa da chuva ali, né? E tudo mais. E aí o prefeito já se empolga, diz, ó, vamos cantar o hino nacional. Os rapazes integralistas começaram também a cantar, só que alguns pássaros levantaram voo das árvores mais próximas. Bom, e aí o coronel, cada vez mais irritado, ó. Que diabo, esses tambores não tocam? Né? E a chuva fica muito forte, e o prefeito ali pega o discurso que o Dr. Lúcio fez para ele, e aí vê que está muito espalhafatoso, o prefeito já está irritado, né? E manda o discurso do Lúcio a merda, ó. Meus senhores, minhas senhoras, que essas folhas, esse discurso aqui sirvam para o Dr. Lúcio Machado limpar o rabo. Prefiro eu mesmo dizer o que penso do dia de hoje, numa terra de traidores e de covardes, de mentirosos e de ingratos. E aí o prefeito diz, ó, isso não vai ficar assim, vou levar tudo lá para o general Flores da Cunha, vou expulsar todos os traidores daqui e estão encerrados os festejos da Semana da Pátria. E aí o prefeito manda a mulher e a filha para casa e que ele quer uma reunião agora com todos ali do aparato dele, né? Enquanto isso, reparem Dona Flor, banhada em suor, a mulher toda lá, a mulher do vereador Paulinho Paim, né? Que aceita a traição, puxava para si com fúria o jovem Carlos Berta. E detalhe, né? A Dona Flor antes era amante do integralista também, o Rubem Miller. Agora está com outro integralista, tá? Que é esse Carlos Berta. E o pior, ela chega a chamar o marido para trazer água. Ó. Ainda ouviu novamente a voz da mulher. Amor, traz 2 copos, meu bem. Né? Um para mim e pro amante aqui, né?
E aí o que o Carlos Berta diz? Ele que fez o juramento, reparem que ele está dizendo, eu sou um canário, um traidor, não vou poder me perdoar enquanto viver, abandonei os meus companheiros justamente no dia de hoje, 7 de setembro, e tudo porque pela tentação da carne, para satisfazer o corpo e trair um marido. E aí o Carlos Berta sai, e o Paulino vê a mulher dele na cama, nua, e aí o que ela faz? Ela chama o Paulino, né? Só que o Paulino tem uma atitude agora de matar a própria mulher, ó. Apontou o grande revólver preto que havia sido de seu pai e puxou o gatilho sem parar, enquanto viu o corpo nu e belo e os alvos lençóis tingirem-se de vermelho vivo. Enquanto isso, o que o Paulino vê? Ó, 2 pássaros negros que a tudo assistiam pousados no peitoril da janela. Parece mau agouro mesmo aí, né? Bom, enquanto isso, o prefeito coronel, na sua cadeira atrás da mesa, no alto que ele vê 2 pássaros negros silenciosos e imóveis. E aí o prefeito tá uma fera, né? Porque para ele esculhambaram totalmente o 7 de setembro, ou seja, toda aquela semana de preparativos terminou em quê? Mancharam o meu nome, cagaram na história de Lagoa Branca, na história do Rio Grande do Sul, mijaram na história da nossa pátria. E o que eu diz ao prefeito? Isso não vai ficar assim, eu vou telegrafar para o chefe de polícia do estado, para o governador Flores da Cunha, para o presidente Getúlio Vargas e pedir que eles mandem tropas federais aqui. Quero prender todo mundo, né? E eu vou fundar uma cidade nova, eleger uma outra câmara, criar escolas novas, vou começar tudo de novo, como depois do dilúvio. Como está acontecendo essa chuvarada ali, né? Bom, quem surge ali é o pastor, que diz assim, ó, acontece, coronel, que recebi agora uma mensagem de Porto Alegre, dizendo que sérias acusações chegaram ao conhecimento das autoridades e pedem que o senhor mesmo faça um urgente relatório para o governo do estado. E aí o prefeito fica feliz, né, porque agora ele vai poder se explicar sobre essa traição toda que fizeram para ele, enquanto isso o temporal desabava sem piedade. E aí surge o tenente, que diz, ó, coronel, acabo de vir da delegacia, quero comunicar ao senhor que abri as portas da cadeia, soltei mais de 30 rapazes, filhos de famílias boas aqui da cidade. Só que eles foram levados lá pelo capitão, o Ernesto, e pelo inspetor Paulinho. E descobri que 2 deles foram torturados e mortos de tanto apanhar, levaram choques elétricos e passavam todos pela tortura do afogamento. Ou seja, né, a gente tem aqui toda essa questão dos desmandos também. O prefeito não consegue nem coordenar os seus ali, tá? E o tenente também acaba revelando a questão dos mendigos. Ó. Os mendigos que o senhor mandou o inspetor Paulinho Caçales largar numa outra cidade qualquer, apareceram afogados numa curva do Soturno. Os corpos já foram encontrados e todos eles com sinais de espancamento. Então o Paulinho entrava ali, o inspetor entrava como um torturador, né? Então os políticos aqui, medíocres, essa junta policial aqui, né? O aparato do prefeito coronel é totalmente violenta, pratica tortura. Enquanto isso, dezenas de rapazes que estão caçando esses pássaros que invadiram a Lagoa Branca. E aí lembrar, né, que agora no final fica muito forte essa presença dos pássaros negros ali, que fazem parte desse mundo, dessa alegoria montada pelo Josué Guimarães, para fazer essa questão da sátira política, se ligam a esse realismo maravilhoso, a esse estranho, a esse extraordinário aqui da obra, né? Bom, Dona Hortência e Dona Heloísa, lembrem, as que trabalham nos Correios, né, protegiam-se da chuva, às vezes paravam horrorizadas com a matança de pássaros. E qual é a curiosidade agora? Tem muito pássaro morto no chão, só que quando elas pegam o pássaro para ver, né, elas veem que o pássaro não é de verdade. E elas dizem, mas isso até parece brincadeira. Eles estão fingindo que matam esses bichos porque este aqui é de arame e de pano. Então, e quem é que fazia esses bichos de arame e pano, que escondia isso? A gente vai ficar sabendo no final que é a Maria da Glória. Então reparem a coisa mais fantástica, que mais maravilhosa, né? Bom, e aí elas ficam sabendo, né, que o inspetor Paulinho está muito mal. Lembre daquela ferida, né? E vão até a casa dele. E reparem, viram a casa do inspetor, a cara do inspetor Paulinho, comida pela metade por enormes vermes amarelados que avançavam como cobras. O osso malar estava à mostra. E aí, tá morto ali o Paulinho. O rapaz deve ter morrido há muito tempo. Vamos falar com alguém para dar sepultura decente para o infeliz. E aí, qual é o detalhe, né? Elas saem e encontram quem? O poeta aquele, o Dino Maldonado. E ele está muito feliz por quê? Foram os meus versos, vejam, diz o Dino, os meus versos que acabaram com essa pouca vergonha.
Os meninos do professor Ulisses distribuíram os meus versos em todas as casas. Vejam os meus versos. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então lembrem que as irmãs tinham visto, né, alunos saírem lá do professor e colocando panfletos embaixo das casas. Eram os versos do professor do Dino Maldonado. E o que diziam esses versos? Ó? Um raio de luz há de queimar a tirania, justiça está a caminho desta terra, que de tão infeliz já nem dormia, tanto ódio no peito a gente encerra. Então aqui eram versos, né, sobre essa tirania que havia na cidade aqui, tá? E o que as irmãs ouvem ali, ó, a Heloísa, né, e a Hortência, um estrondo na janela, caíra dentro da sala um daqueles pássaros negros de papo vermelho, penas de galinha molhadas, pedaços de lã e fios de arame. Bom, então as aves nem de verdade são ali, né? Bom, e agora tem a cena também engraçada, né? Porque lembrem do Lúcio Machado, o conselheiro do prefeito, viu a dona Benigna à entrada segurando uma valise de mão, ela tá com uma mala. E aí a dona Benigna tá indo embora com o Lauro, que tá de motorista pegando o carro novo da prefeitura. Não é mais aquele Ford velho, a prefeitura comprou um carro novo, né? E o que ela diz pro marido? Estamos saindo da cidade, eu e o Lauro, e não podemos perder tempo. Isso aqui virou um inferno, tá? Muitos pássaros mortos e tudo mais, né? Chuva, temporal. Só que ele pergunta, mas com o carro novo do coronel? Com um carro novo, sim, senhor. O coronel que se dane, tu podes muito bem seguir pelo trem logo mais, né? Só que o doutor Lúcio, não me esperem que eu vou junto. Ela não tá querendo que ele entre, mas ele vai, entra meio que à força no carro. Só que o carro tá andando e depois as rodas meio que afundam ali num barral. E aí alguns balseiros começam a ajudar para empurrar o carro e o Lúcio sai e também ajuda. Só que quando o carro começa a andar, o Lauro e a dona Benigna deixam o Lúcio, não colocam ele para dentro. Dona Benigna pediu ao marido que desse um dinheiro para os homens, o carro partiu e abandonam ali o doutor Lúcio. E o Lúcio, tipo, vocês estão me abandonando, né? E o que ele diz, né? Então aquela meia, lembra da meia que ele achou, né? Do Lauro, a meia? E aí o rapaz, que é o Lauro, virou-se pro doutor Lúcio e sorriu. É mesmo, doutor, o senhor fica me devendo um pé de meia, paga quando puder. Bom, enquanto isso, a gente já está quase terminando aqui, né? A Maria da Glória está muito mal, e chega agora o médico. Até que enfim chega o médico ali, o doutor Fadu, né? O rosto de Maria da Glória era de uma mulher quase centenária, pele seca e engenhada, ou seja, a mulher misteriosa das irmãs que é Maria da Glória, né? E agora tem uma revelação, o médico chega e diz, ó, a Maria da Glória, ela tá cega. Só que as irmãs dizem, doutor, a Maria da Glória, nossa irmã, sempre foi cega, ela já nasceu cega. O médico fez um ar de espanto, disse que nunca ouvira nada a esse respeito, elas nunca haviam dito nada na cidade. Então a gente tem uma revelação aqui, né? A Maria da Glória, a irmã, ela era cega, só que detalhe, por isso que ela nunca saía, mas ela fazia toda a comida, conhecia toda a casa, todos os afazeres ali, sabia quando era dia, quando era noite, avisava a gente de quando ia chover. E aí ela acaba morrendo, a Maria da Glória. E aí o médico vai passar o atestado. Ó. Começou a passar o atestado de óbito Maria da Glória, Travassos Pilar, nascida no ano de 1891, filha de Juvencio Pilar e de Dona Branca Travassos Pilar, natural de Lagoa Branca, Rio Grande do Sul, causa mortes. Ai, o que é? Mal desconhecido. Bom, e aqui agora, né? Maria de Jesus, uma das irmãs, retirou de sob a cama o saco de costuras da irmã morta. O que elas viram? Pedaços de arame, restos de lã de todas as cores, chumaços de algodão pardo, penas de galinhas pretas e algo que estava embrulhado num grande pedaço de pano, e ao abrirem as suas dobras viram que era um grande pássaro negro, de papo encarnado, inacabado, aberto ainda pelo meio, oco, igual a todos os que nos últimos dias infestavam a cidade. Então a gente vê que quem fabricava esses pássaros negros que infestaram a cidade aqui, e que eram de pano, de resto de lã, de arame, de penas de galinhas pretas aqui, era a Maria da Glória que fazia. Então ela era a responsável, né? Enfim, só que as irmãs estão abrindo algo que não é delas. Automaticamente elas guardam tudo de novo no saco e dizem, Maria de Jesus tapando os ouvidos com a mão, eu não vi nada, eu não vi nada. Ou seja, lembrando que elas se respeitam aqui, tá? E aí o médico sai e reparem, os pássaros já não mais voavam,
e que grandes bandos de rapazes e moças, velhos e crianças corriam em meio de grande alarido a bater nos pássaros. Apanhados por eles, que os estraçalhavam raivosos, atirando para o alto pedaços de lã, penas de galinha preta e trançados de arame cheios de restos de algodão, de fios e de trapos. Então aqui reside toda essa questão de alegoria, de realismo maravilhoso envolvendo esses pássaros negros aqui fabricados pela Maria da Glória, tá? E o médico tá na rua, vê quem, para encerrar agora, né? Vê o coronel, o prefeito ali, gritando, irritadíssimo, ó. Malditos, miseráveis, batam nesses tambores, quero ouvir a batida dos tambores, miseráveis. E como é que termina a obra agora, né? O prefeito vai para o quartinho dos fundos, pensa no que no passado dele, ó. Ele agora, no pensamento, tinha 25 anos. Estava comprimido entre a multidão que se apinhava para ver a passagem do presidente Afonso Pena ao lado de Borges de Medeiros. Batiam palmas e davam viva aos dois. Ouvia nítida a seu lado a voz de alguém que gritava: "Morra, Prudente de Moraes!" O prefeito passou a mão pelos olhos, enxugou a água, porque estava chovendo muito, né? Viu na janelinha do alto os 4 pontos luminosos dos pássaros que há muitos dias não saíam dali. Pegou a espingarda, apontou com a linha de mira bem entre os dois, puxou o gatilho e quase foi atirado no chão pelo coice da arma mal apoiada no ombro molhado. Acendeu a luz, correu para junto da parede onde haviam caído os bichos, pegou um deles, arrancou as penas, rasgou os panos que cobriam a armação de arame, começou a rir, tirava chumaços de algodão e de lã, depois jogou tudo longe, recarregou a arma, sentou-se na cadeira atrás da mesinha, apoiou a culatra no chão de tijolos e, como é que termina o livro? O prefeito enfiou os 2 canos na boca e comprimiu os gatilhos, ou seja, acaba cometendo suicídio. Lembrando que esse livro foi escrito em Lisboa em 75, publicado em 77, se passa em 36, mas claro que remete a quê? Aos anos 70, por essa questão toda ditatorial, por essa questão toda, né, de proibição, de 1984, cidade vigiada, só entra o que eu quero, tortura, um déspota aqui, né? Enfim, esse é o livro. Pessoal, puder aí se inscrever no canal, agradeço.